Mo lára mo lọ́ba, mo lára o mo lọ́ba, àyà mi balẹ̀ mo lára o. Mo lára mo lọ́ba, mo lọ́ba, mo lára o mo lọ́ba, mo lọ́ba, àyà mi balẹ̀ mo lára o. Èmi mọ̀ mo lára mo lọ́ba, mo lára o mo lọ́ba o, àyà mi balẹ̀ mo lára o. Mo lára mi mo lọ́ba, mo lọ́ba, mo lára o mo lọ́ba, àyà mi balẹ̀ mo lára o. Msumbue kama na keki kafuijini ashiuna. Começa agora, pela Rádio Crença. Programa Raízes do Culto. Com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Mandem suas perguntas e questionamentos para o e-mail contato@radiocrença.com.br. Acessem o site www.federaçãocrença.com.br e conheçam um pouco mais dos trabalhos da federação. Msumbue kama na keki kafuijini ashiuna. Está entrando no ar, programa Raízes do Culto. Eu sou Marcelo Alban e convido todos vocês aí de casa para fazer um programa diferente, um programa que realmente vai trazer a vocês o esclarecimento sobre o culto ao Orixá, o culto como ele realmente é e como ele deve ser tratado por nós brasileiros. E também gostaria de convidar todos vocês para mandar suas perguntas, para que nós possamos responder como os nossos amigos ouvintes estão fazendo. Eu quero mandar um grande axé aí para o Fábio do Sul, quero mandar um grande abraço aí para o Ronaldo, para o Flávio, para o Carlos, que estão escutando, e para nossas amigas também lá de Santa Catarina, que é a minha amiga Dani. Um axé em seus caminhos e sejam todos bem-vindos ao programa Raiz do Culto. Boa noite, Pai Léo. Como o senhor se encontra nessa sexta-feira de frio? Muito frio, né, gente? A gente vai se encolhendo um pouquinho, né, Marcelo? Mas o tempo não para, né? Esse programa maravilhoso, vocês deram para perceber a importância que o Pai Marcelo Alban traz para nós, está delegando através desse programa maravilhoso que é o Raízes do Culto. Lembrando que nós ainda não conseguimos arrumar ainda, Pai Marcelo, a questão do chat aí, nós já abrimos chamado. Eu peço que vocês aguardem, porque essa semana vocês perceberam que nós fizemos algumas adaptações no sistema. Então, o som melhorou, a questão da gravação também. Vocês vão poder acompanhar o programa Raízes do Culto através do YouTube. Nós vamos mandar para vocês em MP3 também. É só vocês fazer o acesso, mandar um e-mail para contato@radiocrença.com.br, se cadastrando, e nós enviamos esse programa maravilhoso gravado, né, Marcelo? Com certeza. E as pessoas que também têm dúvidas sobre alguma coisa, sobre o culto, e gostaria que fosse explicado aqui no programa, é só mandar também um e-mail para contatomarceloalban@hotmail.com, ou vocês também podem ir lá visitar o meu site, que é www.marceloalban.com.br, que lá tem várias informações. O site está atualizado, o site está totalmente formulado, o site está totalmente assim, de cara nova, então vocês podem entrar lá e conhecer. E também me achar lá no Facebook, que é Marcelo Alban. Me procura lá no Facebook, que eu vou estar adicionando vocês e trazendo perguntas que vocês deixam lá para este programa Raiz do Culto. E o Pai Léo aqui, ele sempre está formulando perguntas, ele sempre está trazendo coisas novas, e hoje o assunto é interessante, por quê? Que é o culto da Jurema, a origem da Jurema sagrada. Hoje nós vamos entender um pouco, Pai Léo, sobre a Jurema, e não sobre a cabocla Jurema, mas sim sobre a origem da Jurema sagrada, que é um culto da pagelância brasileira, e suas origens, suas trajetórias até os dias atuais. Eu convido a todos vocês para participar. Formidável, tá? O pessoal está falando que a minha voz está ruim. Verifica se melhorou agora. Lembrando que, assim, como o programa é ao vivo, né, gente? Tudo acontece no programa ao vivo. Mas
na gravação nós vamos tirar os cortes, arrumar, né? Arrumar tudo direitinho. Então, o que ficar ruim, nós vamos arrumar e vocês vão poder acompanhar o programa certinho, sem erros aí. Então, hoje nós vamos falar no primeiro momento de Jurema, né, Marcelo? Isso, hoje nós vamos entender o culto da Jurema. E para que nós possamos entender um pouco da Jurema, que a Jurema é o catimbó, é uma religião, vamos dizer assim, que surgiu nas matas de Pernambuco, Recife, Olinda, Paraíba, Alagoas, e teve pouca influência, mas bem pouca, na Bahia. Porque as crenças indígenas se misturaram muitas vezes com os quilombos, se misturaram com a bruxaria portuguesa, com o catolicismo, e alguns pesquisadores, né, afirmam que esta religião tem mais de 400 anos. Então é uma religião que vem desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais. E para falar sobre a reconstrução da Jurema e Catimbó, e um pouco mais falar assim, sobre vários mestres juremeiros, entidades que compõem a linha da Jurema, nós temos que compreender essa necessidade de trabalhar esse contexto, explicar melhor sobre o que é um padrinho de Jurema, o que é um juremeiro, o que é um mestre, o que é a bebida da Jurema, o que é fazer o tratamento dentro da Jurema, porque as pessoas muitas vezes acham que Jurema é só fumar cachimbo e tomar a bebida da Jurema. Não é. Existe ritual, existe todo um trâmite por trás, vamos dizer assim, para que você possa realmente chegar ao patamar, vamos dizer assim, de mestre juremeiro, né? Ou seja, se tornar um mestre dentro da Jurema. Porque dentro da Jurema, gente, não existe pai de santo, não existe babalorixá, não existe zelador de Jurema, mas sim mestre de Jurema ou mestra de Jurema, padrinho de Jurema ou madrinha de Jurema. Pode falar, Pai Léo. Nossa, que maravilha, fantástico, né? Isso. E aqui no Brasil, não sei, uma pergunta que eu faço para o senhor, o pessoal utiliza só o culto da Jurema, eles fazem a mistura com o culto da Umbanda, por exemplo, e toca a Jurema. Como é que é, Pai Marcelo? Então, aqui em São Paulo, nós temos essa deficiência ainda, né? De chegar e tocar Jurema com Umbanda, mas na verdade, na minha casa eu não misturo Jurema com Umbanda. Jurema é Jurema. Não misturo com Umbanda, não tem orixás que se incorporam, que nem o Ogum-Beramar, alguns sete ondas, nós não temos. Nós temos os mestres, nós temos os caboclos, e uma coisa muito interessante, Pai Léo, é que na Jurema não se começa por Exu, tá, gente? Não é igual a Umbanda ou igual ao Candomblé, que despacha Exu, que põe Exu na porteira. Nós não temos isso. Nós temos os esquerdeiros, né? Que os esquerdeiros são os nossos Exus, vamos dizer assim, são os nossos guardiões que guardam o tronco, a ciência da Jurema. Porque dentro da Jurema nós temos as cidades da Jurema, o estado da Jurema e também as divisões dentro dessas cidades da Jurema pela qual você passa por uma iniciação. Então não tem muito a ver com quando as pessoas falam assim, mas lá na Jurema se usa ayahuasca, usa o santo daime. Gente, isso não é da Jurema, tá? Isso é de outras tradições, são de outras tradições. Nós temos a nossa própria bebida, nós temos a nossa própria tradição e raiz, porque muitas vezes as pessoas acham que Jurema tem a ver com caboclo só, mas lá na minha casa de Umbanda se vira com o Zé Pilintra, se vira com a mestra Ritinha e nós trocamos Jurema. Não, Jurema tem que ter o tronco, pessoal. Lá você tem que ter o tronco da Jurema, você tem que ter a cidade da Jurema, você tem que ter os príncipes e as princesas para poder encantar essa energia até você. Então não é tão simples como as pessoas de casa pensam em relação à Jurema. A Jurema, ela é muito mais complicada, muito mais mesmo do que as pessoas pensam. E dentro desse ritual, é por isso que se fala da mesa de Jurema, é isso? E aqueles copos que utilizam com água, tudo, representa cidades, é isso? Isso, representa cidades, os príncipes, as princesas. A cidade seria uma taça maior ao centro da mesa e ao redor os copos, que podem ser de príncipes ou princesa. E aí você tem um mestre. E tudo dentro da Jurema, pessoal, começa no caboclo. Então, tudo que
você vai fazer primeiro é o caboclo, não tem o Exu, não tem o orixá. Eu escuto muitas pessoas falando, mas eu fui lá na Jurema, firmei o meu Oxóssi, eu fui lá na Jurema, firmei a minha Inhaçã, mas eu fui na Jurema, afirmei meu Ogum. Gente, isso não é Jurema. Isso pode ser o Molocô, pode ser outras coisas. Mas Jurema não tem isso. Jurema você afirma o caboclo. Começa pelo caboclo, do caboclo vem o mestre, a mestra, e aí vão vindo as outras entidades que vão dando sequência à sua família de Jurema ou à sua cidade de Jurema. Que é isso que tem que ter dentro das casas de Jurema. Senão você não consegue invocar os mestres que são parte da Jurema, entendeu, Pai Léo? Nossa, fantástico, maravilhoso esse entendimento. E já tem pergunta, o senhor já está falando, o pessoal já está perguntando. Pode mandar as perguntas que eu vou acrescentando aqui junto com o que estou falando. Tá bom, olha gente, o pessoal assim, pode utilizar o Facebook da Federação, eu estou online, né? O Bruno, vocês estão sentindo falta do Bruno está em obrigação, é por isso que ele não está aqui, né? Então, eu sou online agora no site da Federação, vocês podem estar mandando as perguntas por ali, ou então pelo chat da rádio. Lembrando que no chat da rádio eu não consigo ler muito, tá? Porque sobe muito rápido, não dá para me ler. Então, me desculpe se eu ficar alguma pergunta sem estar respondendo aí. Lembrando assim que vocês podem estar mudando o nome de vocês no chat. É só clicar no bonequinho que aparece aí de vocês e altera o nome. Porque aí eu mudo o status de vocês, aí vocês ficam azulzinho aí, vocês passam a promover vocês aí no chat da rádio. Aí toda vez que vocês entrar, a gente já sabe quem é vocês, tá bom? Fica mais fácil para fazer a pergunta. Então, o Eric, Pai Marcelo, ele pergunta e onde entra o malunguinho aí no culto de Jurema? Então, o malunguinho é o nosso sumo sacerdote, né? São 3. Malunguinho, mestre Urubá e caboclo Canindé. São os 3 caboclos fundadores da Jurema, né? As pessoas quando vão fazer Jurema, mesmo que elas não tenham malunguinho, caboclo Urubá, ou mestre Urubá, como é conhecido, ou também o mestre Canindé, é obrigado a fazer uma oferta, um balaio, presenteando essas entidades. E todas as entidades da mata, ou todas as entidades que compõem a cidade e a casa do mestre juremeiro que está ali fazendo a firmeza para aquele filho, né? E as pessoas muitas vezes entendem assim, o mestre Urubá, ele é africano. Sim, Malunguinho também é africano. E esses 2 trouxeram um pouco do culto da Jurema, os orixás, ou seja, eles trouxeram um pouco das suas tradições e colocaram. Então, essa forma de se ver várias linhas, 21 linhas, 7 linhas, gente, isso é uma coisa que a Umbanda fez para, vamos dizer assim, colocar um degrau ou colocar uma organização, porque na Jurema a organização é diferente, não tem todas as entidades. Qualquer entidade que chega aqui a gente vai aceitar, qualquer entidade que vai entrando a gente vai falar, não, a gente tem que passar ela por uma mesa para realmente saber qual a finalidade daquela entidade na vida de um médium, porque também não adianta ele ter 300 caboclo, 300 mestre e nenhum resolver os problemas pessoais dele. Então nós temos que saber realmente qual a necessidade daquela entidade na vida do filho de santo ali, do médium que está ali, porque muitas vezes a pessoa vem feita de santo, como acontece na minha casa. Eu tenho pessoas que são de outras casas, são iniciados de orixá por outros babalorixás e vêm até a minha casa se iniciar na Jurema. Então, eu não falo para a pessoa, larga seu pai de santo e venha para minha casa. Não, porque a minha casa é culto a orixá, é culto a Ifá. Então, muitas vezes a pessoa não vai se adaptar ao culto de Ifá. Então, ela vem para organizar, dar força a coroa dela, vamos dizer assim, para ela poder trabalhar. Existe também alguns pais de santos, mães de santos de Umbanda que estão procurando a Jurema para afirmar mais as suas entidades e ter uma ciência mais profunda do culto. Não é como as pessoas aí pensam aí, eu vou largar tudo e vou tocar Jurema. Não, você tem que saber o que é mestre de Jurema e o que é Umbanda. Você não pode misturar as duas coisas. Você pode agregar, mas misturar as duas falando que o candomblé é Jurema e Jurema é candomblé ou Umbanda ou o que seja, não pode. Porque a Jurema ela tem a sua própria abertura, ela tem o seu cruzeiro mestre, ela tem as suas iniciações, as suas curas,
Então você não pode sair misturando, senão acaba dando problema lá na frente, pai Léo. Exatamente, né? As pessoas acabam perdendo a identidade, né, pai? Verdade. Muito. O que acontece, pai Léo, é que as pessoas acham assim: eu trabalho com caboclo, então eu vou para Jurema, aquele caboclo vai ser assentado na Jurema e pronto, acabou. Não, a pessoa tem que ver a necessidade dela em relação ao caboclo, entendeu? Entendi, né? Então, a força, o que se utiliza é o caboclo. Isso de entidade é sempre o caboclo, é isso? Sempre o caboclo. Ele em primeiro lugar, o caboclo em primeiro lugar, depois os mestres, e aí depois de tudo isso, aí sim vem Exu e Pombogira. Por quê? Pombogira e Exu estão ligados ao culto iorubá, estão ligados ao culto banto, estão ligados a outras tradições que não é da Jurema. Então quando você entra na Jurema, né, para você ter aquela raiz da Jurema e seus mestres, aquela pagelância todas, você precisa encontrar a ciência sua. Por isso que o mestre, quando ele vai fazer o tratamento para o seu iniciado de Jurema, seu afilhado de Jurema, ele passa por um banho, ele vai até a mata, ele vai até a encruzilhada, ele faz vários procedimentos dando satisfação que está fazendo ali, para realmente encontrar o caboclo, realmente encontrar o mestre ou a mestra do seu filho, para que ele possa realmente desenvolver aquela energia e trazer o equilíbrio espiritual e material para a vida dos seus filhos, entendeu, pai Léo? Entendi, fantástico, maravilhoso. E a questão, estou perguntando assim, a questão dos atabaques. Tem atabaque no culto de Jurema? Jurema tem ilu, não tem atabaque, não é um atabaque tradicional, são os ilus que parece bumba, são uns atabaques mais largos. Aquele que coloca entre as pernas? Isto, esse mesmo. Entendi. É esse que vai, não é atabaque. Que ele tem aquele formato, para que o pessoal entenda, né? Ele tem aquele formato de atabaque em cima, aí depois ele faz igual um corpinho, né? Um corpo, né? Um violão, não é isso? Isso. Na minha casa, como eu tenho muita facilidade do culto africano, e por Malunguinho e mestre Urubá, eu mandei trazer jambi, entendeu? Ah, entendi. Eu mandei trazer jambi para a minha casa, para que possa tocar a Jurema. Mas, por exemplo, é de fácil acesso esses instrumentos? E o toque, ele é parecido ou não é? Como é que é? Bem diferente do atabaque. Bem Entendi. diferente. Entendi. Você vai ver o som que ele é mais colado, é um som mais fechado. Não é como o atabaque que nós usamos na Umbanda, no Candomblé, em tudo. E também não se parece, gente, de forma nenhuma com o Candomblé de Caboclo, que é tocado na Bahia, porque as pessoas confundem esse lado, né? Ah, então quer dizer que lá na Salvador o pessoal vira de caboclo, o pessoal vira disso, daquilo outro, e lá eles tocam Jurema. Não, eles tocam candomblé de caboclo, porque eles cantam para Roximucumbi, eles cantam para Exu, eles cantam para outras entidades, até muitas vezes vamos dizer assim, tempo. Muitas vezes eles tocam para Inhaçã, de Angola, então eles acabam misturando essas ramificações, entendeu, pai Léo? Entendi. Então, a Maria Aparecida está perguntando assim do senhor, se o senhor faz um culto de Ifá e trabalha com a Jurema também. Qual é o seu mestre juremeiro? E se mulher pode receber, tem essa questão também na Jurema de homem receber mestre e mulher receber mestres. Não, na Jurema o homem pode receber a mestra, a mulher pode receber mestre, não tem isso. Dentro da Jurema ele não tem essa visão sexual de isso não pode, aquilo não pode, como muitas vezes preconceito, né? Dentro dos terreiros por aí. Então o que acontece? Dentro da Jurema, eu Marcelo Alban, eu tenho o meu mestre juremeiro, que é seu Zé do Boi, tá? Que é um mestre, um tangerino. Eu tenho o meu caboclo também, né? Tenho 2 caboclos, porque eu tenho uma energia meio mista, então eu tenho 2 caboclos. Tenho o seu Virgulino, que é um dos mestres também, que compõe a minha mesa. Maria do Balaio, que é minha mestra, que sempre está incorporando, sempre dando consulta. E a que eu mais trabalho é com a Pombogira Maria Mulambo, né?
Então, dentro da Jurema não tem isso. Tanto que eu agradeço todos os dias a Maria Mulambo por tudo que eu consigo na vida, na terra. Tudo que vem até mim vem através de Maria Mulambo. Então eu agradeço. E também tem outros mestres também, né? Que nem Zé Bebinho, que não vem, mas eu cultuo ele. Tem o seu Cibamba também, que eu cultuo, mas não vem. E tem outros filhos da casa que trabalham, né? Tem um filho que trabalha com o Paulo Pereira, outro com o Zé Pilintra, outro com o Zé das Mulheres, e aí vai. Então, nós temos vários mestres que compõem a nossa tradição ali. Nossa, né? Maravilhoso. Então a Valéria pergunta também da questão dos encantados. Tem alguma relação com o culto de Jurema? Sim, bastante. Porque o culto dos encantados é assim, o culto dos encantados está mais voltado para o Maranhão. É onde a Mina Gege, né? O Mina Gege, como ele chama, tiveram maior facilitação de ter essas entidades com eles. Então lá eles têm Tangerina, eles têm umas entidades com outros nomes, Vodutoye, e assim vai. Dentro da Jurema nós temos os encantados, sim, que é o caso de uma entidade chamada Seu Vira-Folha, que é um encantado. Temos também o Seu Cipó Verde, que é um encantado. Então nós temos várias entidades. Temos também João do Morro, que é um encantado. Então temos várias entidades que são encantadas. E o que acontece dentro da Jurema, para você, Pai Léo, ter acesso a essas entidades, você tem que passar por uma iniciação. Você tem que entrar em transe realmente, você tem que passar por uma firmeza realmente, para realmente você entender que você está incorporado, para você entender que aquelas entidades suas têm responsabilidade em resolver alguns assuntos que muitas vezes você não consegue. E é através da fumaça, você joga a fumaça fala com você, quando você toma um rapé, o rapé te mostra coisas que você não vê a olho nu. Quando você toma a Jurema começa a te dar intuições, informações que muitas vezes no dia a dia ou num trabalho qualquer aí, você não consegue ter, entendeu? Entendi. O pessoal está falando que o meu som está ruim. Realmente, eu estou percebendo aqui que está... Deixa eu só fazer uma alteração aqui, tá, Marcelo? Só um minuto, gente, só para me alterar aqui, para ver se o pai Marcelo consegue me ouvir. Você consegue me ouvir, Marcelo? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Deixa eu só ver agora. Está bem longe. Está bem longe, mas estou te ouvindo. Eu acho que agora melhorou. Eu acho que está escutando longe porque o formato dele, mas dá para ouvir, né? Sim. Tá, então eu acho que melhorou o som, o meu som agora. É a configuração, gente. Lembra que eu falei para vocês que aqui agora colocaram o Windows 8 e está tudo diferente aqui. Então a gente tem que se adaptar aqui a um novo formato e eu acredito que deve ter melhorado agora. Informe para mim aí no chat se está melhor a voz. Tá? Então, só voltando aqui para Marcelo. O Paulo está perguntando na questão que nós estamos falando do Malunguinho. Essas entidades, esses seres, eles viveram aqui na Terra? Ele pergunta. Sim, viveram em Pernambuco, viveram em Recife, Maranhão, viveram em todos esses lugares, entendeu, Pai Léo? Ah, certo. Então, são seres que viveram, tá, Paulo? Respondido. Tá. E uma coisa engraçada na Jurema, Pai Léo, é assim, o caboclo de Oxóssi que o povo hoje usa na Umbanda, eles não entendem que esse caboclo de Oxóssi era um africano que veio da cidade de Queto, que cultuava lá como ancestral dele Oxóssi. E ao retornar para uma mesa da Jurema, Pai Léo, ele recebeu o nome de Oxóssi aqui também, entendeu? Nossa, entendi. Maravilha, hein? Então, esse caboclo de Oxóssi nada mais é do que um africano usando o nome de Oxóssi. Não é Oxóssi, não tem nada a ver com Oxóssi. Não existe o caboclo de Oxóssi. Existe um africano que se denomina Oxóssi, que veio para a mesa de Jurema e a evolução com o tempo foram dando esses nomes a ele, entendeu? Entendi. Nossa, maravilhoso, né, gente? A gente entender profundamente como é que funciona isso, né? Como que funciona essa questão desses cultos. Então, estou perguntando aqui, a Patrícia, pai Marcelo, se, no caso o senhor faz o culto de Ifá e tem a Jurema também, se no mesmo espaço, ela diz, no mesmo terreno, no mesmo templo, é possível ser feito isso ou tem que ser feito em espaços diferentes?
Então, na minha casa eu tenho um barracão, porque o barracão serve para festa, pessoal. O barracão não é um espaço sagrado para ter somente coisas de orixá. O barracão é um lugar que é para fazer xirê orixá, quer dizer festa, festejar, brincar. E o que se faz realmente de culto é dentro do quarto de santo, é onde estão os fundamentos da axé de orixá. Então eu tenho o quarto da Jurema, eu tenho a casa da Jurema fora do barracão, onde nós praticamos a Jurema, e aí nós temos o barracão que nós utilizamos tanto para fazer coisas de Ifá, quanto usamos para fazer coisas de orixá, coisas de Jurema, e assim vai, porque o barracão nada mais é do que um lugar de festa, é um salão de festa, né? Então nós temos a separação, mas fazemos dentro do barracão normal. Ah, entendi. É o que ela estava falando da questão de você cultuar tudo no mesmo espaço, né? Se não confunde, ela fala, né? Não, porque tudo é bem explicado, tá? O primeiro lugar, o zelador, o babalorixá, ele tem que ter conhecimento da separação de divindade. Quando eu estou fazendo Jurema, eu não vou falar Borum, Aboiê, Boxinxé, entendeu? Eu não vou falar essas coisas. Eu vou simplesmente, um dia antes, rezar Ifá, rezar o Orumilá, jogar o Gokuele Ifá, ver se Orumilá quer alguma oferenda antes de eu invocar essa ancestralidade. Porque Ifá conhece toda a ancestralidade no mundo, gente. Ifá conhece todas essas ancestralidades. Então eu vou jogar, vou consultar Orumilá e vou dar o sacrifício que Orumilá me pede. Aí sim, eu vou fazer o culto da Jurema, vou fazer os rituais, as oferendas, os balaios, vou colocar nos locais que realmente os mestres da Jurema querem. Então uma coisa não vem de encontro com a outra. É isso que as pessoas têm que entender. Se você compreende a necessidade de dar respeito à entidade que está ali ou ao orixá, você consegue dividir o culto. Agora, quando você mistura tudo, começa, tô cantando para Exu, daqui a pouco já tô cantando para cigano, saí do cigano, já tô cantando para caboclo, aí vira uma mistura, ninguém entende o que está fazendo. Por isso que nós, quando estamos fazendo culto aos mestres, aos mestres. Não tem uma mistura não tem aquela coisa de chamar um fulano, ciclano, vem quem quer. Não, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. E é isso que nós temos que entender da Jurema. Porque a Jurema, ela tem essa mistura com o povo iorubá, ela tem essa mistura com o povo do cristianismo, porque o mestre Marcos Salles era padre. Marcos Salles era padre. E era feiticeiro, ele participava de uma ordem mágica aonde se cultuava os antigos deuses da terra. Então a Jurema, ela traz a bruxaria, ela traz o culto africano, ela traz a pagelância, ela traz o cristianismo. Foi daí que o fundador da Umbanda, o Zélio Fernandes de Moraes, acho que é isso? Era o Fernandinho de Moraes. Então, ele fundou a Umbanda. Por quê? Porque ele era juremeiro. O primeiro contato dele com os espíritos foi dentro do terreiro de Jurema. E ao perceber a Jurema, ele trouxe para o Rio de Janeiro esse fundamento. Então, na hora de invocar lá o caboclo, na hora de invocar determinadas entidades, é dentro da Jurema, é dentro das coisas, entendeu? É uma interligação, né? Isso. É fantástico, né? Eu costumo dizer que a nossa religião, a nossa cultura, ela é completa, né, Marcelo? A gente encontra tudo dentro dela, né? Bastante, nós temos que entender. Por isso que eu digo para você, Pai Léo, o núcleo de estudo Anjo Belos nasceu com essa finalidade, de trazer isso, de mostrar que nem aqui no núcleo de estudo Anjo Belo, nós temos o curso de odologia, nós temos o curso de medicina africana, nós temos o curso de ervas, nós temos o curso de Jurema, de alta magia, para as pessoas entender o que é esse universo. Porque não adianta a pessoa chegar e falar assim, mas eu gostaria de aprender sobre Odu. Aí compra um livro e começa a ler e não entende que dentro desses Odus existe tons, existe Ofós, Oriquis, existe todo o universo. Aí a pessoa muitas vezes chega e fala assim, olha, eu queria aprender sobre Jurema, porque eu tenho um mestre juremeiro que chama fulano de tal, eu encontrei ele dentro da Jurema. E eu queria saber como funciona. Então, o núcleo de estudo Anjo Belos serve para isso, para que as pessoas possam vir até nós e aprender
desenvolver essa espiritualidade, gente. É trabalhar a sua espiritualidade de uma forma coerente, de uma forma que realmente você compreenda o que você está fazendo. E não como acontece aí em muitos lugares, que a pessoa te explica o B, C e o D. Quando chega dessas letras para frente, elas começam a trazer o J, aí daqui a pouco elas trazem o Y, daqui a pouco elas trazem o Z, e fica aquela bagunça sem saber realmente aonde você está e como você está. Então a espiritualidade ela tem que ser bem esclarecida. E é isso que dentro do Ile Axé Moguian, que é a minha casa de axé, eu passo para os meus filhos de santo, que cada culto tem o seu lugar. Se eu estou fazendo que nem eu toquei a festa de Xangô sábado passado, né? Fiz uma festa maravilhosa, tudo dentro do culto de Ifá, rezamos Oriki, Ofó e tons para Xangô, mostramos várias formas de Xangô na terra. E aí, o que acontece? Eu vou, daqui 16 dias mais ou menos, eu vou tocar a Jurema. Então a gente vai entrar dentro de um contexto de Jurema. Então eu não posso misturar, eu não posso deixar as duas coisas se unificar para que não dê algo negativo para os filhos de santo da casa e para as pessoas que estão ali trabalhando, recebendo a força da Jurema, Pai Léo. Maravilha. Então o pessoal está pedindo novamente, Pai, para o senhor passar os dados, o endereço certinho e como que elas podem estar entrando em contato. Então, as pessoas podem me achar, em primeiro lugar, na internet, que é muito simples, né? Que é no www.marceloalban.com.br. Lá vocês podem me encontrar também, saber um pouco sobre a minha trajetória dentro do culto. Vocês podem me conhecer melhor. Vocês também podem ligar no telefone, que é do Espaço do Anjo Belos, que é 953173, ou seja, 29503173. Esse é do Anjo Belos. Do Ile Axé Moguian, o telefone é 011 44 44 0883. E aí vocês podem ter maiores informações sobre os cursos, gente. Vai começar agora o curso de Odologia. É um curso voltado a ensinar as pessoas a ler o DNA espiritual de cada pessoa. É você entender o que é a odologia, que é um aspecto de filosofia, um aspecto de ciência, é como você trabalhar a sua existência pessoal, é você encontrar a existência de Deus, Orixá, Ori, Exu, dentro de um curso. Então vocês vão aprender realmente o que é o Odu, como o Odu age, como que funciona os caminhos dos Odus dentro da vida da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa vem atrás de um curso e sai dali sem saber, sem ter informação. Por isso que eu coloco no mínimo de pessoas dentro da sala 6 alunos, e o máximo é 10 alunos. Eu não coloco mais do que 10 alunos dentro da sala. Mas eu quero fazer o curso, apareceu mais 5 alunos. Vai abrir outra turma, você entra. Porque a intenção do Núcleo Anjo Belos, Pai Léo, é fazer isso, é dar ciência, é dar conhecimento, é mostrar para as pessoas que nós temos algo a mais para oferecer, entendeu? Entendi, e é fantástico. Eu sempre costumo falar, pessoal, da questão do estudo, porque às vezes dentro do templo é a prática, né, Pai? Sim, bastante. E eu acho que você sentar no lugar e a teoria está lado a lado, isso, né? É verdade. E você estudar, você sentar realmente para estudar aquilo, eu acho formidável. Eu acho que é isso mesmo, Pai Marcelo Alban está fazendo um trabalho fantástico, viu? Então, fazendo assim, as pessoas vão entender, gente. Se vocês virem fazer um curso, vir assistir uma aula, quando a pessoa fala, eu queria conhecer, não conheço nada de odologia, eu queria ver uma aula, eu sempre estou abrindo espaço para as pessoas pelo menos assistir uma aula gratuita. Venha fazer uma aula gratuita, venha conhecer, que você vai ver que você não vai se arrepender, você vai sair daqui instruído para fazer a odologia das pessoas e até mesmo ganhar dinheiro com isso. Porque muitas vezes você tem lá seu babalorixá, você tem lá seu zelador, e ele não tem tempo de atender todas aquelas pessoas. E você pode auxiliar ele, você pode melhorar até muitas vezes o tempo com essas informações que são passadas dentro do núcleo de estudo Anjo Belos. E o Pai Marcelo Alban, né, lembrando que ele vem, né, junto conosco trabalhar nos cursos das aulas EAD, que é a aula de ensino à distância, tá? Então, esse ramo de conhecimento que ele tem, ele vai vir junto, agregar junto à rede Cresça, já está sendo feito a plataforma, está sendo feito, vai ver várias coisas muito interessantes para vocês. É só vocês aguardar aí, acessar sempre
o site da federação, www.federaçãocrença.com.br, e aí a gente vamos manter vocês informados, sempre, né, pai Marcelo? Porque a gente também tem esse problema de limitação, né, para atender, como não vamos atender o Brasil e o exterior, né? Então a internet é um meio, né? Verdade, nós temos que usar a internet a nosso favor. A gente tem que usar a internet para informar, dar conhecimento às pessoas, mostrar para elas que nós podemos mudar esse pensamento que muitas vezes, o que eu vejo na mídia, é as pessoas sempre fazendo o culto afro, né? Como ele sendo ridículo, como ele sendo religião de negros, de pobres, de gente que não tem o que fazer. Então nós temos que mostrar que a nossa religião tem realmente base. Porque tem pessoas que são da religião do culto, do candomblé, de várias tradições, e não sabem a origem do mundo segundo os contextos iorubás. As pessoas não conhecem, não sabem o que são os sangues da terra, o que é o sangue branco, o que é o sangue negro. Então vamos aprender isso, gente, para que nós possamos chegar lá na frente e falar para as pessoas assim: olha, realmente, eu sei o que eu estou falando para você. Exatamente, eu acho que isso é fantástico, formidável. E, gente, a nossa religião só vai crescer assim dessa forma, né, Marcelo? Não dá pra gente ficar pensando como antigamente, não. A gente tem que avançar nos nossos conceitos, né? Com certeza, isso é muito importante. As pessoas conhecer a nossa realidade, conhecer a nossa, vamos dizer assim, a nossa trajetória, para que possamos lá na frente falar assim: nós construímos um legado, nós deixamos algo para trás que vão ajudar os nossos filhos, netos, bisnetos, e assim vai. Agora, se a gente continuar sempre debatendo, falando: não, eu sei mais do que você, isso aí que você está falando está errado, aquilo ali que você está falando não existe. Gente, eu não acredito, eu já falo isso sempre, eu não acredito em marmoteiro e não acredito naquilo que não exista. Eu acho assim, tem coisas que se perderam a raiz, não foi passado realmente com coerência para as pessoas, e cada um vem fazendo da forma que compreendeu. Então eu acho que nós temos que parar, nós temos que perguntar, nós temos que buscar realmente os conhecimentos e ver quem está disposto a passar esses conhecimentos, para que nós possamos bater no peito e falar: eu sou do culto africano, eu sou da Umbanda, eu sou do Candomblé, eu sou o que for, mas eu tenho que mostrar para as pessoas, né? Perfeito. Então vamos mostrar para as pessoas. Maravilha. Então só para o Marcelo beber uma água, eu aqui também, eu verificar a questão do som. O pessoal está falando que estou parecendo que estou dentro de uma garrafa. Então a gente vai organizar aqui a questão do som e aí a gente volta em um minuto. Tá bom, Marcelo? Para você beber uma água aí, dar uma descansada para a gente, que já tem bastante perguntas aqui organizadas, tá? Tudo bem, Pairel. Então, gente, vamos entrar para um breve intervalo e nós voltamos já. Achei seus caminhos. Até mais. Tomar uma aguinha aqui, Pairel. Molara, moloba, molara, moloba, yami balẹ̀, molara, molara, moloba, moloba, molara, moloba, yami balẹ̀, molara, èmi mọ̀ molara, moloba, molara, moloba, àyà mi balẹ̀, molara, molara, mi moloba, moloba, molara, moloba, àyà mi balẹ̀, molara. Ifá olókun asọ̀rọ̀ dayọ̀ ẹlẹ́rìí pín àtórí ẹni tí ò sún wọn ṣe. Ifá ọmọ ẹni rẹ, ọmọ sàkàbí àbọ̀ ọmọ ìkànnì ọwọ́ jẹ́kùn wọ́ra dé egun. Molara, moloba, moloba, molara, moloba, àyà mi balẹ̀, molara. Ifá ara ìkọ̀ àwùsí o, Ifá pẹ̀lẹ́ ara ìdúró mi àwísẹ́. Ifá pẹ̀lẹ́ ara àwọ̀ràn níbi ojúmọ́ rere tí mo wọlé ayé. Ó kí bàbá kúkúrú òkè gẹ̀ẹ́tì o, àbọ̀rúbọyè nílé Ifá o. Bàbá kúkúrú òkè gẹ̀ẹ́tì ọ̀run mi là bàbá gbọ́n mi rèkú o. Àbọ̀rúbọyè nílé Ifá, àbọ̀rúbọyè lọ́dọ̀ babaláwo o. Molara,
Sumbuê, camona, que cafuide, achiuna. Começa agora, pela Rádio Crença. Molara, moloba. Deusa das cachoeiras e cascatas, companheira de Oxóssi, o dono das matas, e também a rainha de meu pai Xangô, eterna, com o seu ABB quando dança é parceira. Eita, dona do ouro, homem verdadeira, sob o luar de prata, de joelhos eu vou implorar. Seu manto é o meu acalanto na hora da dor, e na minha tristeza meu pranto enxugou. Uma hora eu, mãe Oxum, rainha do Ijexá, seu canto irradia a alegria, traz a paz, traz a harmonia, em suas águas eu a vejo se banhar. Oxum, como é lindo vê-la bailar, vou pedir na cachoeira, ora eu, nunca me deixe sozinho. Eu sou filho seu, na sua mina tem ouro, meu tesouro tem poder. Toda vez que eu precisar, mamãe Oxum vai me valer. Vou pedir na cachoeira, ora eu, nunca me deixe sozinho. Eu sou filho seu, a sua mina tem ouro, seu tesouro tem poder. Toda vez que eu precisar, mamãe Oxum vai me valer. Oi, deusa, deusa das cachoeiras e cascatas, companheira de Oxóssi, o dono das matas, e também a rainha de meu pai Xangô, eterna, com seu ABB quando dança é parceira. 19h53. Maravilha, voltamos aqui com o programa Raízes do Culto, né, Marcelo? Verdade, pai, nós estamos aqui ao vivo, né? Conversando com nossos amigos. Exatamente, então eu acredito que deve ter dado uma melhoradinha no som. Peço desculpa, gente, na gravação isso aí tudo vai ser arrumado, tá? Pode ficar tranquilo, que isso a gente tudo dá para consertar. É que ao vivo é assim mesmo. É que a mesa de som eu estou tentando configurar aqui, para ficar direitinho. Esse Windows 8 aqui, a gente que acaba sendo analfabeto digital com essas coisas novas. Por isso a gente fala, né, Marcelo, a gente tem que estar sempre se atualizando, porque o tempo não para, né? Porque senão, como que funciona? A gente tem que estar sempre estudando, né? E o espaço Anjo Belas, como o pai Marcelo falou aqui, é um espaço dedicado a isso, é um espaço que eu já conheço, aprovo, e vocês podem estar fazendo lá assim os cursos de formação, acompanhando, que é sensacional. Verdade. A gente tem que sempre estar evoluindo, né, pai? É que nós estamos nos acostumando com a informática, né? É verdade. Às vezes, e assim, se a gente parar para perceber, analisar mesmo, dentro do nosso terreno, dentro do nosso templo, a gente utiliza a tecnologia, né? Hoje em dia, as pessoas falam assim, eu tenho um banda de pé no chão, canonete de pé no chão, mas o que é um banda de pé no chão? O que é canonete de pé no chão, né? Hoje em dia você não, a gente utiliza energia, né, a lâmpada, nós utilizamos o liquidificador, nós utilizamos o fogo industrial, né? E as pessoas têm preconceito com a tecnologia, mas se a gente analisar bem, tudo que está em volta do nosso terreno tem a mão da tecnologia, né? Verdade. Hoje nós temos que entender que o culto ele está em evolução e nós não podemos ficar parado no tempo achando que o que se fazia 500 anos atrás nas senzalas, nós devemos continuar fazendo isso. Lógico, existem coisas que realmente, pessoal, tem fundamento. Outras coisas não tem fundamento. É por isso que eu sempre estou dizendo que o orixá é a atualização, o orixá sempre é a organização, é sempre um contexto, o orixá é sempre buscar novas vertentes para que nós possamos nos adaptar a este novo mundo, porque vai chegar uma hora, que nós não vamos mais conseguir fazer culto devido à tecnologia. Então nós temos que ir se adaptando para não perder a essência, não perder realmente
a formação de culto para que não perder, vamos assim, com o tempo não ficar vago a religião, porque a nossa religião, com o tempo, ela vai ficar vaga, porque nós não estamos nos preocupando com a evolução que o mundo está trazendo, né? Exatamente, as coisas, eu tenho certeza absoluta, gente, se tudo, essa gama de conhecimento, essa tecnologia, se fosse antigamente, com certeza os nossos mais antigos iriam utilizar também, né, Marcelo? Eles não faziam porque não tinha, né? Com certeza. É a mesma coisa, a pessoa chega e fala assim, ai, que horror, a pessoa comprou massa de acarajé para fazer acarajé peça. Gente, mas não é o pó do feijão freadinho? Só que dá menos trabalho. Quem vai ficar moendo 10, 15 quilos de feijão para fazer pó para virar o acarajé, se você pode ir ali e comprar o pó da farinha de acarajé? É verdade. Não é? E outra coisa, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem tantos babalorixás aí que não compra farinha no mercado de acarajé, não usa farinha de milho branca para fazer a caçá, mas em compensação não leva os seus iaô para dentro de uma mata para fazer o ebó que precisa, não leva o iaô para dentro de uma água para realmente fazer um barué, um erupim, fazer as coisas que precisa para o iaô. Então a gente muitas vezes critica, mas a gente tem que ver uma coisa, que o mundo está em evolução. Tem coisas que realmente é fundamental levar o iaô para levar o filho de santo para a mata. É fundamental levar a pessoa realmente para um rio, entendeu? Não ir num lugar que você vê que foi canalizado um rio para chegar ali, não, rio da natureza mesmo, aquele rio que você vê que está ali há sabe lá Deus quantos milhões de anos. Então nós temos que parar e ver o que realmente é necessário para a religião e o que não é necessário para a religião. Exatamente, aquilo que o pai Marcelo falou, é evolução, a gente tem que, dá para evoluir sem perder a essência, né, pai Marcelo? Tem como fazer isso, né? Não dá, por exemplo, as vestes mesmo, né? Vocês acham quem que faz, né? Você vai fazer na mão? Claro, muita coisa é na mão, mas houve uma tecnologia para ser feita aquela veste, né, pai Marcelo? E as pessoas criticam, né, ainda tem isso, uma vertente nossa, da nossa religião, que critica esse processo de evolução. Então vamos colocar a mão na consciência. Todo mundo já critica, já humilha a gente, já coloca a gente numa condição inferior. Nós mesmos, na própria religião, vamos continuar fazendo isso com nós mesmos, né? Verdade. É isso que nós temos que compreender, entendeu? É a mesma coisa, deixar o IAO 21 dias recolhido dentro do roncó, 3 meses de quelê. Gente, dentro do culto africano não existe isso. Para o africano, o orixá é família, o orixá está entre nós ali. Então, a forma de se fazer, a forma de se cultuar é a mesma coisa. A Jurema é a mesma coisa. Na Jurema existem os preceitos de uma semana, existem várias coisas que você faz ali. Quando você o afilhado passou pela mesa ali, o filho passou pela mesa de Jurema, e ele terminou suas funções, pagou as matas, fez o que tinha que fazer lá, ele está livre do preceito dele, ele não precisa ficar mais 3 meses de preceito. No culto africano é a mesma coisa, ele fica com 21 dias no máximo, conforme o Oromilá determina. Então a gente tem que entender que o Oromilá determina as coisas e as coisas vão acontecendo. Então muitas vezes a pessoa fica, ai meu Deus, eu vou ter que fazer orixá, ficar 21 dias dentro de uma camarinha, depois mais 3 meses de querer. Gente, isso daí era antigamente. Hoje é outra forma, porque não existia explicação. E hoje existe essa explicação para se colocar o quelê, se adochar o iaô, se fazer várias coisas para o iaô. Então nós temos que parar e analisar o que é da religião e o que é humano, não é verdade, Pai Léo? Exatamente. Aí o Mário pergunta assim, na questão que o senhor estava falando agora de padrinhos, de afilhado. Então a Umbanda trouxe na Jurema esse conceito que diz que muitas casas de Umbanda chamam o seu sacerdote de padrinho, né? O meu padrinho, a minha madrinha veio do culto de Jurema? Sim, veio do culto da Jurema, chamar de padrinho de madrinha. Só que na verdade padrinho e madrinha é aquele que te auxilia a fazer as coisas da Jurema. O que está à frente, que seria o zelador ali, o que manda, é o mestre da Jurema, a pessoa que recebe o título de juremeiro, entendeu? E como que é o processo de obrigação, a Patrícia pergunta aqui, o processo de obrigação no sentido de tempo. Não tem tempo? Como é que funciona a questão do estudo para você se tornar um mestre? Então, o que acontece? Você se inicia uma semana que você vai fazer as coisas,
vai preparar todas as funções que precisa, depois vai ter a saída, a apresentação da mesa, vai ser rezada a mesa, vai ser rezada a sua cidade, e aí você começa no aprendizado. E esse aprendizado, ele não tem tempo, ele pode demorar 5 anos. Tem pessoas que demoram 10, 15, 20 anos para se tornar mestre. Depende da evolução de cada médium. Não existe um tempo que eu vou chegar em você e falar, Pai Léo, você vai ter que ficar aqui 20 anos para se tornar mestre da Jurema. Não, de repente, em 1 ano você tem a consciência e condição também de fazer sozinho aquilo, entendeu? É aquilo que eu falo também, né, gente? Gente, não é, né, pai? Eu acredito que isso é comum, é o mesmo pensamento. Não se sai sacerdote de uma camarinha, né? É construído de cada dia, né? Dia a dia, né? As pessoas elas têm maneira de comprar a sua obrigação e acham que se fez ali, já saiu pronto ali. Você ganhou um título, mas a construção era diária, né? Bastante. E outra coisa, é a mesma coisa, um assunto que eu vou abordar daqui a pouco é sobre Ifá, que eu tenho umas perguntas aqui muito bacanas para falar sobre Ifá, como as pessoas também falam, eu vou me tornar Babalorixá em 7 anos. Gente, você para virar Babalorixá, você demora mais do que 7 anos. Você demora muito mais do que 7 anos. É isso que as pessoas têm que entender. Para virar Babalorixá, você pode demorar até 15, 16 anos, entendeu, Pai Léo? E ainda mesmo, como o senhor estava falando na outra sexta-feira, e ainda é curto ainda, né? Ainda não se aprende... aliás, a gente vai aprendendo dia a dia, mas ainda é pouco, né? O tempo. É pouco, porque se você olhar bem, 7 anos, o que uma criança de 7 anos sabe? O que você aprende em 7 anos de orixá? Então é pouco tempo, no mínimo 16 anos, gente. Quer fazer orixá? Vai, frequenta a casa, procure conhecer seu pai de santo melhor, procure saber os ebós principais, o que é um etutu, o que é um ebó de caminho, o que é um ebó de limpeza, o que é um sacudimento, o que não é um sacudimento, o que é cada coisa. E aí sim, você pode trabalhar essa espiritualidade de uma forma bem coerente, de uma forma bem esclarecida. É a mesma coisa dentro da Jurema. Você entra dentro da Jurema, tudo bem que a Jurema é totalmente em língua portuguesa, mas as ciências, as coisas que são passadas dentro da Jurema, demora um certo tempo, né? Demora uma certa construção. Então nós precisamos compreender essa necessidade de entender o que é uma iniciação e o que é se tornar um Babalorixá, entendeu, Pai Léo? Entendi. Eu estou se perguntando aqui, o Edson, da questão de aceitamento, de firmeza do espaço físico. Também ele é parecido com o culto ou é diferente também? A questão das firmezas da casa. Sim, diferente, bem diferente do culto, do candomblé, da umbanda, do Ifá. Ele tem os seus próprios assentamentos, tem a sua própria forma de se fazer. É bem diferente mesmo. E a questão que o senhor falou do mesmo espaço, tá? Se os assentamentos e as obrigações são diferentes, e no seu culto, por exemplo, de Ifá, já está sentado lá, é possível ser feito os assentamentos também da Jurema junto, eu digo, no mesmo espaço ou não? Pode ser feito, porque Ifá reconhece essas entidades. O que as pessoas têm que entender, parar com essa mania de achar que o orixá é força da natureza. Gente, o orixá ele não é força da natureza, o orixá é ancestralidade. Por isso que quando uma pessoa recebe o orixá, ele é chamado de Elegum, senhor da ancestralidade, ou aquele que possui um ancestral. E esses ancestrais, ele entra dentro da força da natureza, dentro dos Odus, que são os 4 principais, que é o Ijobê, que é Oyeku, que é Iuarim e Odi. Esses 4 Odus estão ligados a um elemento, que é a água, a terra, ar, fogo. Então, os orixás usam esses Odus para se manifestar na Terra. Eles não são força da natureza. É a mesma coisa, Oxum está na água, ela precisa de um portal na água para sair, para a ancestralidade dela se manifestar. Então é isso que nós temos que entender. E o caboclo, o mestre, também é a mesma coisa. Ele precisa de um elemento para se materializar no corpo humano, porque ele é apenas espírito, ele é apenas energia que está perdida no universo. Então ele precisa se ligar a um elemento para se unificar, condicionar a pessoa para poder receber a energia dele, entendeu, Léo? Entendi sim, pai.
Então, já que ele já está entrando nesse assunto, então já vou começar a fazer as perguntas desse assunto também. A Marilda, na pergunta, ele já falou isso no outro programa, tá, Marilda? Mas ele vai repetir aqui, que com certeza acho que todos os programas as pessoas acabam perguntando isso, né? Ela fala da questão, como sabe, primeiro assim, se existe feitura de santo errada, né, o senhor vai explicar isso, e também se tem como saber. Então, o que acontece? Não existe santo errado. Existe santo que não comporta a cabeça do Omorixá. A pessoa precisa se iniciar dentro daquilo que a cabeça dela compreende, daquilo que o Odu necessita. Então as pessoas têm que entender que dentro do culto existem 3 energias, que é Shu, Odu e Ori. Essas 3 energias é o que compõe o Ori do Omorixá, ou seja, do Filho de Santo, para que ele possa receber um Orixá, um guardião que vai guardar aquela espiritualidade dele. Então não existe santo errado, existe santo que não aceita a cabeça, que não comporta devido ao Odu que a pessoa carrega. É isso que nós temos que entender. Exatamente, e eu comungo do mesmo pensamento, gente. E desde a minha formação eu sempre falo isso, né? Não existe santo errado, né? Porque tem tantas pessoas que se dão tão bem, né, pai? Da questão, sai de uma casa, vai para outra, e às vezes naquela casa ela está no mesmo santo, e aí você vai para outra com tudo no mesmo santo e melhora a vida dela, ou vice-versa. Sim, porque o Babalorixá não tem informação. É quando eu digo para vocês que não existe marmoteiro, não existe pessoa que faz errado, é pessoa que não se interessa em aprender o certo. São pessoas que não compreendem a necessidade de se fazer os caminhos dos orixás. Tem pessoas que não sabem fazer ebó. A pessoa apenas conhece aqueles ebó de milhares de pratos que estão ali compostos, mas não sabe a finalidade de cada um deles. Se você perguntar para um pai de santo hoje para que serve o ecuru, ele não sabe. Se você perguntar para uma mãe de santo para que serve o eboiá, ela não sabe. Se você perguntar para uma mãe de santo sobre o que significa o ovo no ebó, ela não sabe te explicar. E essas combinações que formam o ebó. Ebó não é receita de bolo, porque você pode fazer um ebó para o Di e eu posso fazer outro totalmente diferente do seu, entendeu, Pai Léo? Entendi. Então, sim, pode falar. E é isso que faz a diferença no culto. Então, não adianta tão somente a pessoa estudar ou pegar o pai Google, né, e olhar lá a receita pronta, né? Inclusive essa semana o Filho de Santo falou pra mim assim, que eu tava na internet, eu tava em função, mas eu tinha que atender uns clientes na internet. Aí ele falou assim, o senhor não tá cuidando dos seus yaô, não? Eu falei, tô consultando o Pai Maior aqui pra ver se meus yaô estão bem feitos. Aí ele falou, quem é o Pai Maior? Eu falei, o Google? Tô procurando receita aqui no Google. Aí ele deu risada. Aí no sábado, no Candomblé, nós estávamos todos reunidos, tinha várias pessoas na casa, tinha vários filhos de santo. Eles falaram assim, pai, quando a gente vai fazer essa reza dessa folha, pode se rezar isso aqui? Porque eu e meu irmão estamos conversando, e ele falou que o senhor falou que não pode. Mas pode ou não? Aí eu falei, procura no Pai Google, porque ele vai responder a pergunta. Né? Então, gente, a gente tem que parar com essa mania de achar que tudo que está na internet é verdade, que tudo que está ali é a realidade, porque não é, gente. Não é. Aprenda uma coisa. Para se conhecer orixá, tem que frequentar uma casa. Para se conhecer um orixá, você tem que passar pelos atos. Então não adianta você falar, mas eu fiz a soma lá da minha data de nascimento e a minha soma deu que eu sou de Inhaçã. Gente, não é assim que funciona. Mas eu sou do signo de peixe, e lá no signo de peixe está falando que o meu orixá de cabeça é fulano. Gente, também não existe. O que você pode ter é influência daquele orixá, devido a fatores que você mesmo muitas vezes procura. Então nós temos que parar com isso e ver que orixá se vê através do Eri de Logum, através do Meri de Logum, através do encantamento que você vai dar ao ori daquela pessoa. Então você precisa entender isso para que a energia possa ser feita, para que ela possa ser manifestada. Entendeu, Pai Léo? Entendi, fantástico. Então a questão do orixá, porque também, senão todo mundo que nascesse no mesmo dia teria o mesmo santo, né, Pai? Porque as pessoas olham o orixá, Pai Léo, com uns olhos assim meio ainda perdido, não é verdade?
Tem, é verdade. Tem E aí eu isso. te pergunto, Pai Léo, quem é que vai explicar isso pra pessoa? Quem vai sentar e vai sentar ali e falar assim, olha, isso aqui realmente é orixá, isso aqui realmente é assim, não é? Não tem. Então acaba fazendo isso, pegando qualquer energia, qualquer força, qualquer coisa e pondo ali porque a pessoa sente influência. É verdade, é verdade. Então, estou perguntando assim, para o senhor explicar um pouco da questão. A Lu pergunta para o senhor falar a questão um pouco do jogo de búzios, da questão que se tem a confusão muito grande de quantos búzios a questão dos odus, para o senhor explicar um pouquinho o jogo mesmo em si, como é que funciona. Então, gente, em primeiro lugar, que nós devemos entender que o orixá não responde no jogo de búzios. O orixá ele responde através de configurações, de unificações, de caídas. Então você muitas vezes tem que jogar 8 vezes para encontrar um homo-odu, que é a junção de 2 odus, para aquele orixá falar. Esse negócio da pessoa falar assim, olha, aqui quem abriu o jogo para você no dia de hoje, meu filho, foi Oxê, e Oxê está falando isso. É a mesma coisa, um homem sozinho não gera uma vida, uma mulher sozinha não gera uma vida. Precisa ser de 2 energias, né? Precisa do Ayabó, Ayató, que são a unificação, masculino e feminino, branco e preto, né? A luz e a escuridão para se formar um orixá. Então, o que as pessoas têm que entender? Que o orixá só se pode se ver no Meride Logum através do conhecimento dos 16 odus abás, os 16 odus maiores. E esses odus maiores que vão dar informações para o Babalorixá fazer interpretações dos 240 odus menores. E aí sim você vai ter um orixá. Fora isso, você pode estar falando até muitas vezes errado ou erroneamente para a pessoa. Então nós temos que parar e conhecer essas configurações para encontrar um orixá para a pessoa que realmente vai dar caminho na vida dela. Entendeu, Pai Léo? Entendi. Aí estou perguntando então se existe. Então é uma mal interpretação quando a pessoa fala que a pessoa está com orixá. Ela está, por exemplo, com guerra de orixá, usa esse termo, ou intercruzamento de orixá na cabeça da pessoa, ou é uma má interpretação de quem está vendo? Olha, em primeiro lugar, Pele, agora só vai dar risada. A confusão existe na cabeça do Babalorixá. Tá? Ele que não sabe o que ele está falando. Outra coisa, orixá nenhum briga pela cabeça do filho, tá? Então, as pessoas muitas vezes chegam aqui e falam assim, mas eu fui no pai fulano de tal, no Joãozinho lá da esquina, e ele falou que eu tô com briga de orixá. Quem tá com briga de orixá é ele. Porque ele não tem dinheiro na carteira, então ele tá louco para pagar o cartão de crédito, então ele tem que ficar jogando qualquer coisa para as pessoas. Não existe isso, gente. Não existe orixá cruzado também, orixá não se cruza. O que acontece? Quando a pessoa conhece o jogo de búzios, né, que é o Meride Logum e Ifá Olokun, o jogo, você pode ver uma coisa, aonde se joga a peneira, um exemplo, né? Que também as pessoas jogam no opom e faca, aquela madeira de faca, que é errado, aquilo ali não serve para jogar búzios, gente. Para você jogar búzios aqui, você tem que pôr uma peneira no meio, porque os búzios representam Olokun. Olokun é o orixá que dá riqueza ao Baluayê, então está relacionado à terra. E Orumilá, Ifá, está relacionado ao ar, ao sol, ao que olha o universo, né? Então, o que acontece? Quando você vai jogar no opom, você tem que colocar uma esteira de palha representando a terra. Quando você joga no pano branco, você está mostrando que a sua vida é clara, que você tem clareza de entender aquilo. Quando você joga e coloca um monte de fio de contas em volta, você está dizendo para o Milá que você só entende aquele espaço sagrado ali, ou seja, só aquilo cair no meio. Se passar daquilo ali, você não vai entender. Então o jogo de búzios tem que ser colocado ou num pano branco, ou numa esteira, e sem fios de conta, sem nada ao redor, para que o universo possa conversar com você. Quando esse Ifá cai, ele tem as interpretações ligadas a cada ibus. E os ibus são essas parentais que estão dentro do jogo que vai te responder se a pessoa está negativa ou não. E a primeira caída, se cair no jogo de búzios, chama Odu Okwelê, quer dizer, Odu direcionado. E aí você divide esse Odu em 4, que é norte, sul, leste, oeste.
Então o jogo de búzios está dividido em 4, que são as 4 pernas da encruzilhada, que são as 4 estações do ano, que são as 4 faces da lua. E aí você começa a compreender a necessidade de fazer interpretações do Odu. E o Odu vai te trazendo tons, vão te trazendo caminhos, que pode chegar até 4.080 tipos de caminho para uma única pessoa, entendeu, Pai Léo? Entendi, tá vendo, gente? É uma maravilha, né? Essa clareza, é isso que a gente busca, né? A gente tem que entender que a questão da internet, as questões de livros, são tudo muito importante, você ter conhecimento. Mas a clareza de você sentar com o sacerdote, de você ter esse conhecimento, é o que vai dar um brilho e encantamento daquilo que você está vendo, daquilo que você está lendo, né, pai? Então, às vezes, você lê uma coisa, você pode interpretar aquilo que você está vendo de diversas maneiras. Vai depender do seu momento, do seu estado de espírito, daquilo que você traz de conhecimento. Então, é por isso que você estar ao lado, ter conhecimento, sim, é importante, a teoria, sim, mas o estudo com o sacerdote que já tem esse conhecimento, já faz, é fantástico. Vocês devem perceber que o Marcelo Alban, aqui, pai Marcelo Alban, falou em pequenas palavras, coisas que às vezes a pessoa fica 21 anos, pai, não sabe. Eu vou jogar búzio, estou esperando completar meus 7 anos para eu ter minha mão de búzio. Não é isso? É verdade. E outra coisa, pai Léo, a pessoa pode esperar 7, 14, 21, se ela não tiver o conhecimento teórico e também a prática junto, ela não vai ter nada. Então as pessoas muitas vezes se enganam. Olha, eu tomei 7 anos, agora eu sou pai de santo. Gente, você é um ebome, você é um irmão mais velho, você não é pai de santo. Para ser um zelador, para ser uma pessoa voltada ao culto, direcionada às energias espirituais do culto, você precisa ter conhecimento, sabedoria. Tem pessoas de 50 anos de santo que vêm até o núcleo de estudo Anjo Belos buscar informações sobre culto de orixás. Essa semana que passou, Pai Léo, teve uma mãe de santo conhecida no meio do candomblé que veio tomar informação de como se fazer um ebó para tirar Yamin Axorongá do corpo da filha, que todos os ebó que ela conhecia de Yamin, ela já tinha feito. E ela não sabia mais o que fazer para ajudar a filha de santo. E ela veio me perguntar qual ebó que podia fazer. E eu falei para ela, você vai fazer este ebó e vai falar para ela tomar banho durante 9 dias com esta erva aqui. Entendeu? E ela me ligou hoje dizendo que a filha de santo está bem. Então as pessoas muitas vezes querem fazer ebó com 300 pratos. Gente, não é Ceasa, não é mercado. Vai ficar fazendo ebó. Quanto mais prato tiver no meu ebó, mais poderoso ele é. Gente, isso é gastar dinheiro à toa, é você não ter resposta. Porque não adianta você colocar 300 pratos e você não sabe nem o que tem no primeiro, vai saber que tem no último. E eu quero saber qual baba orixá que vai rezar os 300 pratos, saber rezar prato por prato. Porque Saraê Bokunum, você canta pra tudo. Agora eu quero ver ele saber invocar o Odu que vai comer aquilo ali que ele invocou. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Isso é fantástico, por isso eu falo, gente. Não é quantidade, né? Às vezes eu falo, você tem que dar o remédio, você tem que, eu acredito que sou comum do mesmo pensamento, você tem que diagnosticar aquilo que o problema que o filho está, não só porque ele falou, porque geralmente os consulentes, né, pai, eles falam só a parte que cabe a eles, né? Então o sacerdote tem que interpretar, ver o que está sendo falado e dar o remédio certo, né? Com certeza. Ele tem que entender que para ele fazer o culto, para ele fazer essas coisas, ele tem que entender o que ele vai invocar. Ele vai invocar Exu? Ele vai invocar Ingogum? Ele vai invocar Yamin? Quem é o Exu que vai comer lá na porta? E aí é onde o Odu vai te dar essas direções. Porque as pessoas falam assim, caiu o Odi no jogo do filho de santo aqui, esse filho de santo não presta. Gente, Odi não é um Odu menos importante que Obará. O Obará é mais importante que Odi. Todos os Odus são portadores de notícias positivas e notícias negativas. Então você tem que conhecer esses caminhos de Odu. E para você conhecer esses Odus, você pode demorar até 10 anos, porque é muito estudo, é muita informação. Você saber rezar o Ijubá Ifá, você chegar de manhã, saber rezar Exu, saber
quando o seu consulente chegar na sua casa com um problema, seja de ori, você saber rezar o ori dele e pedir permissão para a cabeça dele para ver o problema. E é isso que as pessoas não sabem. As pessoas pegam o jogo de búzios e faz assim, Laroyexu, olha Exu, eu quero saber da vida de fulano que está aqui presente, Laroyexu. E vai ali o Laroye, até o fim do jogo. Entendeu? Aí quando ele vem, aí quando um filho de santo de outra casa vem jogar com você, que você pega o jogo de búzios, você vai lá, Olô Johnny Fá, e faz toda aquela oração que demora quase 10 minutos, ele olha pra sua cara e fala assim, o senhor tá me jogando praga? Entendeu? É verdade. É verdade, pai Léo, o senhor dá risada, mas é verdade. Então nós temos que compreender isso. Isso mesmo, gente. Então a gente tem que estar aprendendo, sim. E outra, não adianta só ter conhecimento, né, pai? Tem que saber usar. Você tem que ter um ori bom, né? Para você. Porque é muito conhecimento. Como que você vai guardar tudo isso na sua cabeça se você não tiver um ori bom, né? Sim, mas aí é que está, pera. Nem tudo a gente vai colocar na cabeça. O Babalorixá, ele tem que te dar uma apostila para você ir treinando. Tem coisas que você faz que é todo dia, toda hora, é todo momento. Rezar um obi, você tem que saber de cabeça. Rezar um bori, você tem que saber de cabeça. Rezar os oros dos orixás, tem que saber de cabeça. Mas saber os caminhos dos 256 odus e suas combinações, você não vai conseguir guardar isso. Você sempre está com a apostila do lado ali, olhando, relembrando, lendo. Entendeu? Tem muitas palavras, né, que a gente fala, né? O estudo diário do sacerdote. É aquilo que nós estamos falando, né, pessoal? Você não se torna sacerdote um dia para a noite, é dia a dia, né? E quando você fez a sua obrigação, você foi consagrado, ainda você continua. Aquilo que o pai Marcelo falou, uma pessoa, 50 anos, procurou o espaço dele. E agora ele vai se sentir porque sacerdote vai... Não! Né? O espaço dele está aberto para isso. E, obviamente, ele também busca conhecimento, ele busca outras coisas a mais do que o conhecimento que ele já tem. Porque amanhã ou depois, né, pai? Pode aparecer uma situação que nunca apareceu no seu tempo e o senhor também vai ter que buscar isso, né? Com certeza. Por isso que nós temos que ter uma família de orixá. Que nem eu posso dizer, eu sou da família de Oju Orumilá, do Rio de Janeiro, né? E Joirumilá, que as pessoas falam. O meu babalaô, Falaió, ele sempre fala uma coisa, que nós temos que estar sempre em comunhão, sempre unificados para sempre estar aprendendo. Então, muitas vezes a pessoa chega na sua casa e ela toma 7 anos, ela quer sair como pai de santo de lá. Mas ela não teve os 7 anos de conhecimento, ela não teve os 7 anos de estudo, entendeu, Pai Léo? Entendi. Maravilhoso, fantástico. E assim, então o senhor, só para me entender, do seu tempo dos seus filhos, obviamente com essa gama de conhecimento que o senhor tem, é aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes dentro da própria doutrina, do culto, o filho acaba não aprendendo pela falta de tempo do sacerdote. Que solução o senhor acha que os terreiros hoje devem oferecer nos seus espaços, pai, para poder atender a necessidade dos filhos em relação ao conhecimento? Olha, em primeiro lugar, eu acho assim que todos os babalorixás deveriam se reunir, né? Deveriam sempre estar se reunindo para ver como está a sua casa. Não adianta que nem essa semana eu coloquei no Facebook aqui uma coisa, que um pai de santo veio perguntar para mim que o filho de santo, ele não consegue lidar com o filho de santo dele. Que caminho que ele deve fazer? Eu simplesmente falei para ele, você já jogou? Você perguntou para Ifá? O que Ifá determina que se faça com essa pessoa? Qual o ebó? Qual o melhor caminho? Não. Aí veio perguntar para mim, mas se o babalorixá da casa, ele se reúne com o pai pequeno da casa, com a mãe pequena da casa, com os ogãs, equedes, os filhos de santo da casa, ele sempre vai estar escutando os seus filhos para melhorar o seu aspecto. E se ele não tem condições de avaliar aquilo, que ele mande seus filhos fazer curso, que ele mande seus filhos comprar livros, ele também ir em busca de compreender, de entender o que ele está fazendo. Porque muitas vezes o que acontece, pai Léo, eu vejo desinformações de todos os pais de santo, entendeu? Sim, e a falta de humildade também, o conhecimento dele foi nulo, e às vezes vai sofrer ali na pele quando o filho chegar no tempo dele, né? Depois só que ele olha para um lado, olha para o outro e não vê onde buscar essa informação, e ele esquece do que está ali na frente dele, né? Aquilo que o senhor falou, perguntar e fala primeiro, né?
Sim, ele não vai perguntar para Ifá. E outra coisa, que nem se ele tem uma família de santo, que nem, é lógico, se eu tenho algum problema, eu vou perguntar ao meu babalaô, ao meu arabá, entendeu? Vou perguntar a eles o que eu devo fazer, mas primeiro eu vou consultar Ifá. Depois eu vou sentar com os filhos de Santa Casa e perguntar o que está acontecendo, o que foi, como que isso está acontecendo, aonde está acontecendo isso, qual o motivo disso. Aí eu vou tentar entrar. Só que os pais de santo hoje, eles se sentem assim, eu sou o Deus, eu estou sentado aqui é meu trono, então eu não vou me abaixar para ninguém. Gente, a casa de culto se faz com a mãe pequena, com o pai pequeno, com os ogãs, com a Zequede, com os filhos de santo. Lógico, o pai de santo ele tem que ter voz ativa. Ele tem que chegar e falar para o filho de santo: olha, meu filho, isso não pode fazer. Como na minha casa eu tenho uma pessoa que me ajuda, que eu tenho a minha filha, as minhas duas filhas carnais que me ajudam, meus sobrinhos carnais me ajudam. Então eu sempre estou passando esse conhecimento para eles, porque eles vão levar o axé adiante. E também eu tenho minha filha de santo, a Dofona do Oxalá, que está ali auxiliando. Eu tenho o Onixangô, que está auxiliando. Tenho outros filhos de santo que também sempre estão auxiliando, sempre estão presentes ali, que já sabe fazer montar um orô de orixá para mim fazer. E isso faz a diferença quando você coloca cada um no seu lugar. Você fala: você é responsável por isso. A cozinha é você, fulano e ciclano. Aí pega o outro: você é responsável em buscar folha. Olha, você é responsável em buscar tal coisa no mercado. Então você tem que dar funções. Porque o filho de santo, ele só aprende e ele só dá valor para ele quando você dá função para ele. E confiar também, né, Pai? Se você faz tudo, se você é sacerdote e faz tudo, como é que a pessoa vai aprender? Eu costumo dizer, você só aprende lendo, você só aprende escrevendo, né, Pai Marcelo? Claro que você tem que ser orientado, sim, sem dúvida, mas se você não permitir, como é que ele vai aprender, né? Verdade. Se você não pegar e não falar para o seu filho de santo o que ele tem que fazer, ele não vai fazer. E outra coisa, eu acho assim, se as pessoas querem ver a casa de axé crescendo, o que eles vão fazer? Eles vão buscar pessoas boas para o axé. E as pessoas que estão ruins dentro do axé, eles vão tentar melhorar. Se eles verem que não tem como melhorar aquelas pessoas, aí sim. Mas eu acho assim, por isso que você dá funções, dá cargos, para as pessoas te ajudarem a organizar o axé. Se isso não acontecer, organização de axé, gente, tudo que você planeja, tudo que você planta, tudo que você almeja não vai dar certo. Por quê? Porque existem pessoas te atrapalhando. Então você precisa de pessoas que vão te ajudar. Você sozinho não consegue tocar, cantar, fazer boda, banho no iaô, segurar o cabrito, fazer tudo, jogar búzio. Então você precisa de pessoas, você precisa de gente que esteja do seu lado te auxiliando. Para isso que o Ifá ensina a compartilhação de um bem comum, entendeu, Pelé? Maravilha. Então, está perguntando a Jussara Cigana, ela pergunta para o senhor, como é que o senhor lida com a questão de iniciados de outra casa que vão ao seu templo, se já aconteceu isso, e se, por exemplo, pessoas ganham cargo de 7 anos ou mais e vai no seu templo. Como é que o senhor lida com isso? Dá continuidade, volta, como é que é? Então, assim, olha, eu tenho filhos de santo de outra casa, que vieram de outro axé, que falaram assim: olha, na casa que eu estou, eu não estou aprendendo, na casa que eu estou, eu não tenho como fazer tal coisas, eu queria aprender mais, e Ifá aceitou essas pessoas. Eu joguei, lógico, que eu não faço nada se Ifá não determinar, então eu joguei, perguntei a Ifá disse que poderia realmente fazer a obrigação daquele filho de santo, e eu fiz. E também eu vejo assim que muitas vezes as pessoas que saem de outra casa estão erradas, porque eu penso assim: se elas não foram boas na casa do pai de santo, ela não vai ser boa na minha. Mas se Ifá está dizendo que ela vai ser boa para a minha casa, aí eu faço. Fora isso, não faço. Pode morrer lá no portão da minha casa, que vai ficar lá, porque eu não vou fazer. E eu nasci dentro de um berço de Jurema, dentro de um berço de orixá. Então, eu fui aprendendo. Eu fui para a casa de Candomblé com 10 anos de idade. Eu saí da casa de Candomblé com já quase 30 anos, entendeu? Então eu tomei meus 7 anos, eu já estava com quase 14 anos de santo. Entendi. Mas, já que o senhor voltou na questão da Jurema, a Vivi, eu acho que é a Vivi, ela perguntou o que é a juremação.
A juremação nada mais é do que plantar o axé da Jurema. É onde você come os frutos da Jurema, onde você come a semente da Jurema implantada no seu corpo. Isso que é juremação. É um ato de consagração. E existem sacrifícios? Sim, na Jurema existe sacrifício, gente. Não existe Jurema sem sacrifício de animal. Porque a Jurema se unificou com a cultura iorubá. E os antigos pajés faziam oferendas de sangue a seus deuses. Então, apenas tomaram força e fazer uma coisa mais regrada, mais centrada. Mas existe sim. Não existe Jurema só com banho de folhas não, tá, gente? E no culto de Ifá também? Oi? No culto de Ifá também? No culto de Ifá também. No culto de Ifá se existe muito sacrifício de animais, sim. Um carneiro, cabrito, boi, existe o que Ifá determinar que tem que ser sacrificado, entendeu? Entendi. Maravilha, gente. Então, continua mandando as perguntas. Lembrando que essas perguntas que eu estou fazendo, eu não estou conseguindo ler, vocês estão escrevendo no chat, tá? Porque o Bruno não está aqui, então está chegando perguntas de tudo quanto é lado. Então, as perguntas, eu estou pegando as perguntas que o pessoal está escrevendo lá na Federação Criança lá no Skype, tá? Que está mais fácil de eu estar fazendo a leitura. Quando vocês forem escrever no chat, escreve tudo de uma vez, escreve tudo e depois dá um enter. Porque senão ele fica quebrado, não tem como eu ler e interpretar, tá bom? Porque ainda a gente precisa mudar essa questão do chat aí, para que fique melhor para eu estar fazendo a interpretação. Então você está chegando agora, para Marcelo Alban é do culto de Ifá, ele estará aqui conosco às sextas-feiras. Nós estamos fazendo um programa, iniciou hoje às 7 e pouquinho, e vai até às 9 e pouquinho, 2 horas de programa. Esse programa já está sendo gravado e vai ser colocado lá no YouTube para vocês, vai ser colocado para vocês estar também sendo horário em MP3. É só vocês ou preencher do lado direito da página os pedidos musicais, você pode deixar o e-mail de vocês lá embaixo da promoção que nós estamos fazendo também, ou mandar um e-mail para contato@radiocriança.com.br, que nós mandamos a cópia para vocês da gravação e vocês estarem escutando, estarem acompanhando, porque certamente para Marcelo Alban vai acrescentar muito e essas informações cada vez mais fantásticas, tá? Então, a gente pode entrar em assuntos agora de forma? Sim, podemos. Apesar que a gente já está falando um pouco mais sobre isso, então a gente já pode centralizar. Então as perguntas agora, gente, o pessoal que está mandando as perguntas de Jurema, se sobrar um tempo no finalzinho, a gente pode estar voltando e falar um pouquinho, mas aqui já tem pergunta aqui falando de Fá, tá bom? Então o Marcelo Alban falou 2 semanas atrás um pouco de Fá, como surgiu isso, tá? Então ele já respondeu essas perguntas. Se vocês quiserem estar fazendo perguntas específicas, e sejam objetivos, para ficar mais fácil, porque às vezes o pessoal está mandando aqui para vocês responder a vida deles, aí a pessoa pergunta, não dá tempo, né? A gente está respondendo, não dá tempo. Manda por e-mail que eu prometo para vocês que no programa a gente formaliza e eu procuro centralizar e pedir para ele estar respondendo. Tá? Então ele estava falando, o senhor estava falando da questão do jogo de búzios, a questão de Ifá, né? A questão do jogo, né? Específico. Então, se pergunta aqui, o Alexandre e Dominique, ele pergunta para o senhor o seguinte: então tudo é igual candomblé? Tudo o sacerdote tem que ir para o jogo de Ifá antes de fazer qualquer coisa? Sim, porque o que acontece? Ifá é o Deus da sabedoria, o Deus que vai realmente determinar e designar uma função espiritual na sua vida. É Ifá que vai direcionar você, é Ifá que vai dizer assim: olha, é por este caminho que deve ir, é por este caminho que deve ser feito, é por este caminho que o ebó deve ir. Então Ifá ele vai te dar todos os tipos de direcionamentos cabíveis para você poder fazer a sua espiritualidade completa. Não é uma espiritualidade aonde você fica meio cá, meio lá. Não, é uma espiritualidade completa. Então você precisa entender da onde você está vindo. É isso que os babalorixás não entendem. Os babalorixás apenas jogam e falam: você precisa fazer orixá por causa disso, você precisa fazer orixá por causa daquilo. Mas peraí, por que você precisa fazer esse orixá? Aí você tem que ir lá no passado, saber se aquela pessoa não é uma reencarnação de alguém da família, se aquela pessoa não está carregando uma energia que é chamada de Elerê, né? Se ela não está carregando uma energia de Abeku, rastros do útero da mãe.
pragas. Então tudo isso tem que se ver. E é isso que as pessoas, Pai Léo, muitas vezes não entendem. As pessoas simplesmente pegam, jogam búzios, falam os ebó que você tem que tirar, que é ebó Exu, ebó Egum e ebó Yamin, e fazem tudo igual para todo mundo, como se fossem verdadeiras receitas de bolo. Você é do Oxalá, você vai fazer ebó branco. Olha, você é do Ogum, você vai fazer o ebó de caminho. Ó, você é do Oxó, você vai fazer ebó de mata. E ali se faz. Não tem diferença de ebó, não tem diferença do que se vai fazer, né? O que pode se fazer, saber se aquela pessoa não precisa de outros ebós. Ah, mas a pessoa é de Xangô, mas eu não posso fazer um ebó de Odi na pessoa, eu não posso fazer um ebó voltado ao Odi para aquela pessoa. Não pode, porque não pode sim, gente, porque você está falando de necessidade do ser humano e não do orixá. É isso que as pessoas têm que entender, Pai Léo. Quando a gente fala de necessidade de orixá, é orixá. Quando nós falamos de necessidade do ser humano, é do ser humano. Então o Iaô, ele tem que tirar no mínimo uns 8 ebó para se iniciar de orixá. No mínimo. Sim. Aí a Carla, Daiane, ela pergunta se no culto de Fá tem quizila de santo. Não, no culto de Fá não existe quizila de santo. Olha, você não pode comer isso porque você é tal santo. Não, o que nós procuramos investigar é a quizila do que a pessoa traz. Se o orixá está muito com a energia muito ligada ao Odu, aí existe vamos dizer assim, a proibição do Odu, mas devemos olhar se existe uma proibição do orixá que está dentro daquele Odu. Porque você pode ser do Oxóssi e ter quizila de Inhaçã, você pode ser do Xangô e ter quizila do Omolu. Então você tem que saber o que está dentro do Odu e como que aquele Odu se comporta. Por isso que nós que somos do culto de Fá sempre dizemos que não existe Odu de orixá, porque Oxalá pode falar no Odu Ocarã e Exu pode falar no Odu Ofum. Então nós temos que saber como entender esse caminho de orixá, como esse caminho de orixá se engloba dentro do Odu, porque nós temos aí mais ou menos 600 orixás e temos só 256 Odus. Como que nós vamos colocar 600 orixás dentro de 256 Odus? Então, se a gente parar para pensar, a forma que é feita o jogo de búzios pelos Babá Orixás e Aloxá é errôneo, porque eles vão sempre identificar os 16 orixás primários. E os outros, como é que faz? Como é que você vai enxergar se a pessoa tem caminho com Yamin? Como que você vai enxergar se a pessoa tem caminho com Egungun? Se a pessoa tem algum problema com Shigidi, com Sugudu, com espíritos maléficos, que é Oxô? Então tudo isso tem que se ir avaliando, se analisando, se preocupando em saber qual é a função espiritual da pessoa. Somente assim nós vamos conseguir resolver a origem do problema da pessoa e o problema de origem que a pessoa traz, que é o Eledá dela, que é a essência vital do ser humano. É isso que faz se diz. É fantástico, gente. O Pai Marcelo, ele fala de uma clareza, de uma propriedade, até mesmo na formação dele, que é a mesma da minha, como psicopedagogo, então ele tem uma didática. Eu acho que por isso que é fantástico a questão dos cursos dele, da forma de entender. Porque além de ele trazer o conhecimento espiritual, trazer a vivência, a prática, ele tem conhecimento e tem didática, que não cabe qualquer um. Às vezes o sacerdote acaba não tendo essa didática, né, Pai? Mas é aquilo que o Pai falou. Ele não se faz o tempo dele sozinho. Existem outras pessoas que compõem aquilo. Às vezes ele não tem uma clareza, não sabe passar, mas outras pessoas têm para isso, né, Pai? Abrir cursos, abrir seu espaço para outros momentos, né? Que acho que é fantástico, né? Sim. E aqui, ó, que nem a minha amiga Tatiane aqui, ela está perguntando se eu faço consulta online. A Tatiane ela é de São Paulo, ela é aqui do Rio Grande do Norte, e ela pergunta se eu faço consulta através da internet. Sim, eu faço atendimento, pessoal, online também. Aí as pessoas falam assim, mas como que ele vai fazer um atendimento online? Porque Ifá conhece tudo, Ifá é o sol, Ifá tá te vendo 24 horas, Ifá tá enxergando você, Exu entra em qualquer lugar, gente. Então quando você reza lá o nome da pessoa, o Rigbi, e você fala o nome da pessoa, lá no caso Tatiane, e filha de fulano de tal, Exu vai saber onde está essa pessoa e ele vai trazer as soluções do problema daquela pessoa. Lógico, o ebó não dá para fazer se a pessoa estiver lá no
no norte, ou se estiver fora do país, aí ela tem que fazer o ebó presencial. Mas a consulta... A orientação, né? A orientação, essas coisas... É possível, sim, gente. Eu só também me questiona muito, viu, Marcelo, a questão disso, da internet, vai cair naquilo que a gente estava falando, da tecnologia. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Quando você vai consultar com a entidade, às vezes você não leva a foto, você não leva a camisa, e a entidade acaba não falando. Como que ela vai saber? Ela é entidade, é espírito, né, pai? Ela com certeza. Está em vários lugares. É nós que temos limitação por conta da carne, mas eles não, né? É verdade. É isso que as pessoas têm que entender quando a gente fala do culto, Pairel. É o seguinte... é que o orixá, ele é evolução, o espírito é evolução. É a mesma coisa, chega num Exu ou numa pombogira e meio-dia ele fala pra você, boa noite. Peraí, ele não tá vendo que tá sol lá fora, não? Eu falo isso, eu costumo falar isso. Parece que o Exu tá cego. É a mesma coisa. Eu viro com Maria Mulamba, eu tenho aqui muitos clientes, graças a Eledumare, não tenho que reclamar, mas a Mulamba, ela fala, pega seu carro e vai lá no mercado comprar tal coisa, você não quer o ebó? Vai atrás. Aí a pessoa fala, olha, a Mulambo do Pai de Santo falou pegar o carro e ir no mercado. Ela fala, engraçado, quando eu vivia aqui na Terra, que eu era garota de programa, que eu trabalhava na Rio Branca, São João, eu sabia que ali era a Rio Branca, São João. Aí eu morri, eu fiquei burra, né? Então, a partir de hoje eu sou burra. Olha que fantástico. Pai Marcelo, por isso que eu falo, olha, tá no lugar certo, né? Que eu falo isso, Pai Marcelo, eu falo assim, as pessoas, elas acham que o espírito parece que regride, né? Tem que regredir. Não traz o conhecimento, vai regredir. Deixa de saber as coisas, né? A entidade não pode pegar o fósforo esquerdo e acender o seu cigarro. Por quê? Caiu a mão? O que aconteceu com ela? Mas sabe o que acontece, Pera? É que as pessoas antigamente estavam acostumadas que há 50 anos atrás tinha só cavalo. Então a entidade fala, pega meu cavalo ali e vamos para tal lugar. Agora não tem mais cavalo, agora é carro. Então ninguém vai subir em cima de um cavalo com a entidade, não é verdade? É verdade, então, gente, olha, a gente tem que ver mesmo, a gente tem que analisar criticamente as coisas para a gente evoluir, senão a gente não vai sair do lugar. Gente. Então, vamos aprender, vamos abrir a nossa mente, a nossa cabeça, né, para esses conceitos novos. Novos não, é que a gente que ficou bitolado há muito tempo, a gente tem que abrir a nossa consciência mesmo, para que eles possam trazer mais coisas melhores para a nossa vida. O mundo está evoluindo, a gente não pode ficar lá para trás. Né? Então, eu estou perguntando aqui para a Sônia, ela pergunta assim, se o senhor trabalha com entidade, né? O senhor trabalha com catiço, e o senhor fala que tudo tem que ser consultado a Ifá, então qual é a relação da entidade passar, o senhor a entidade passar consulta, eu acho que eu entendi isso, me corrija, tá, Sônia? Passar consulta para o consulente, ela não teria que consultar a Ifá? Como que é essa relação? Ela está abaixo de Ifá? Como é que é? Então, é isso que as pessoas não entendem. Quando você, o médium iniciado em Urumilá e Ifá, as entidades também recebem as informações de Ifá. As entidades também, você acrescenta nas suas entidades vamos dizer, uma magia para que elas possam reconhecer Ifá. Para elas não falarem besteira, não falar coisa errada para os médios. Que nem Maria Mulambo, muitas vezes, ela está no barracão, ela fala para os filhos de santo, você precisa tirar tal ebó. Pede para o seu pai de santo jogar lá para ver se você não precisa tomar tal ebó. E muitas vezes pode perguntar para os meus filhos de santo, todos que estão na casa, vê isso. Ela fala o ebó e diz o caminho do ebó. E quando eu vou no jogo de búzios, eu confirmo. Quando eu pego o obi, vários filhos de santo da casa sabem olhar o obi e ver que dá aláfia, que o obi diz caminhos bons, que o obi diz que a pessoa está precisando ir naquele ebó. Então a entidade, ela se unifica a Ifá, porque Ifá é o senhor do oráculo. Tudo que se fala de futuro, tudo que está ligado a uma vidência é Ifá. Aquela senhorinha que olhava no copo com água lá e dizia o futuro das pessoas, também está no caminho de Ifá. Ela também enxerga, aquilo é Ifá. Uma pessoa que pega o baralho cigano sem nunca ter feito um curso na vida e joga e fala coisa que até Deus duvida, ela tem Ifá na boca dela, gente. É isso que é Ifá. Ifá é o oráculo, é o espírito divino de Eledumare.
Nossa, fantástico. É isso, gente, o entendimento. Quando eu costumo falar, eu gosto muito da questão do desenvolvimento mediúnico da Umbanda, eu sou sacerdote Umbanda, eu falo que não é igual o gosto, né? O espírito não entra no nosso corpo, né? Então não olha com nossos olhos, não escuta com o nosso ouvido, né? Então quando a entidade ela vem para nossa... E às vezes ela está com o olho fechado, vem com o olho fechado, a pessoa vai... Essa entidade está andando para onde, né? Ou então ela coloca uma venda nos olhos e faz e acontece, ou a entidade vai lá, come vidro, para onde vai isso, né? Então, as pessoas elas olham para a entidade como se fosse pessoa, né? Sim. E aí acaba confundindo um pouco essa relação. Ou então aquela entidade, você brigou com a pessoa, a entidade veio e está brigada com a pessoa, mas quem brigou foi quem? É verdade. É isso que as pessoas têm que entender. A entidade, ela é uma energia que se alimenta do seu citoplasma. Ela se alimenta daquilo que você tem de melhor. Então você tem que estar bem para você incorporar a entidade. Você tem que estar com a sua áurea limpa, com a sua áurea sem energias ruins. Aí você vai ter coisas boas, né? Senão a gente fica aí perdido. Fica fazendo, cada um faz o que quer e ninguém sabe para onde vai. Nossa, maravilhoso, fantástico mesmo essa questão do conhecimento. O pessoal está assistindo, está agora. Pode ficar tranquilo, vocês não perderam o início do programa, vocês não perderam, tá? Esse programa vai ser gravado, a gente vai estar processando eles. E em 2 dias a gente coloca e disponibiliza para vocês. Mas eu acredito que amanhã já deu para fazer. Tá? Mas o pessoal vai soltar no ar, então todas as informações, lá vai ter os dados do Pai Marcelo Alban, o endereço lá no Espaço Angibelos, o telefone dele, no Facebook, a gente vai deixar tudo bonitinho para vocês. Pode ficar tranquilo, não fiquem desesperados que a gente vai deixar para vocês à disposição. E ele é assim, uma pessoa aberta mesmo ao diálogo, ao conhecimento. Vocês perceberam que ele não agrediu ninguém, ele passa o conhecimento. Né? Nós que temos que estar abertos para a consciência, para esse novo modelo. Claro que muitas coisas vão se chocar com o que nós aprendemos, mas aquilo que o Pai Marcelo falou na outra semana, serve para agregar, né? Você não vai deixar agora tudo que você aprendeu joga no lixo, vai aprender coisas novas. Não, vai agregar, né, Pai Marcelo? Vai se adaptar, não é isso? Sim, eu tenho filhos de santos que são da Umbanda, que vieram fazer culto de Fá, tenho filhos de santo que vieram fazer Jurema, estão lá tocando suas Umbanda, mas eles estão tocando, agregando energias novas para identificar as coisas, né? Maravilha, é isso, gente. Então a gente tem que parar nessas questões, porque eu já conheço terreiros também no ponto da federação, que às vezes a pessoa não vai aprende uma coisa, vai para algum lugar, ela derruba o terreiro, eu estou usando o sentido figurado, ela derruba o terreiro dela e se reformula tudo. Daqui a pouco ela olha assim e se perde no caminho e volta tudo de novo. Né? Então, conhecimento, você vai agregando esse conhecimento para o seu dia a dia, né? vai reformulando isso. Algumas coisas você vai se adaptando, algumas coisas você vê que não está. Eu costumo dizer, se está dando errado, é hora de repensar, né, pai? Se não está dando certo, vamos pensar, repensar a nossa prática, né? É verdade. Nós temos que olhar a nossa religião como uma faculdade de conhecimento, de preencher essas lacunas que os antepassados deixaram sem explicação. Então nós temos que deixar o nosso conhecimento aflorar, deixar o nosso conhecimento andar, deixar o nosso conhecimento trazer aquilo que nós precisamos de resposta. Muitas vezes a gente fica sem resposta. Por que se joga água no chão? Por que se pinga em Exu? Por que disso? E esses porquê acaba deixando o médium louco, fazendo com que o médium perca totalmente suas origens, suas razões. Então nós temos que olhar com um olho clínico. Nós temos que olhar a espiritualidade, gente, como uma ciência. Mas eu tenho fé no meu caboclo, mas eu tenho fé no meu orixá. Gente, se você não tiver conhecimento, a sua fé não serve para nada. É a mesma coisa você ter uma Ferrari na porta da sua casa e não sabe dirigir. Gente, vamos parar com isso, porque todas as religiões têm um método de estudo. Todas as religiões, se nós não buscarmos informações, nós vamos ter aquela Ferrari na porta de casa e não vamos ter aptidão para dirigir. Nós não vamos conseguir administrar aquela Ferrari, nem ministrar ela. Então, gente, a melhor coisa é o conhecimento. Então eu faço questão que vocês venham conhecer aqui o Núcleo de Estudo Anjo Belos para isso,
para que vocês possam conhecer realmente, fundamentar a religião como ela é. Entra lá no meu site, lá, www.marceloalban.com.br, que vocês vão ter várias informações do que ficar o dia inteiro procurando, enchendo a cabeça de informações inúteis, informações fúteis, aquelas informações que não vai levar você para lugar nenhum, gente. Então, venha conhecer o núcleo de estudos judaicos, que eu garanto para você que você vai sair daqui com outra visão, com outro pensamento. Você vai ver que você vai melhorar como babalorixá, você vai melhorar como pai de santo, como zelador de umbanda, como o pastor, o que for. Você vai sair melhor, porque além de eu te dar esse curso de eudologia, eu ainda vou te ensinar como administrar isso na sua vida e no seu cotidiano. Não é verdade, Pelé? Fantástico, é isso mesmo. E é aquilo que às vezes o pessoal pergunta, Pelé, onde você aprendeu tudo isso? Olha, de pessoas que eu conheço, gente. Claro, dos nossos guias, dos nossos orixás que acabam colocando a gente. E às vezes a pessoa acha, né, para Marcelo também, que assim, a entidade, o orixá, ela vai ficar falando como se fosse, estamos falando agora para os ouvintes. Gente, não. Ele vai colocar vocês no caminho de pessoas que têm esse conhecimento. Os orixás, os guias, sei lá o nome que vocês quiserem chamar, dependendo do culto de vocês, ela não vai atuar da forma como vocês pensam, não é? Eu vou sonhar, a entidade vai me passar tudo, eu vou aprender a Yorubá sonhando. Né? Não, vai colocar, né, pai? Vai colocar você em caminhos de outra pessoa que saiba que você aprende certo, né? As pessoas elas acham que o orixá tem que aparecer na pessoa e passar todo aquele conhecimento, aquela coisa. Se você não for estudar, gente, você não vai aprender. É verdade, é isso que o Pelé falou, é pura verdade, gente. Ninguém aprende Urubá dormindo, ninguém aprende jogar búzios só olhando, ninguém aprende o que é orixá sem estar dentro de uma casa de axé, ninguém conhece as coisas. Tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, pessoal da rádio, eu vivencio, tá? Eu vivencio. Pode chegar na casa do candomblé, que você vai ver eu lá fazendo matança, você vai ver eu limpando bicho, você vai ver eu ensinando o filho de santo a tirar couro, você vai ver eu ensinando o filho de santo a fazer tal coisa, a rezar folha, a rezar o fó, sabe? Tem filho de santo, que nem o Onin Douglas, a Renata de Oá, que está ali ensinando os Iau a cantar, a dançar, a fazer, a Marcela de Oxum, que vai faz uma coisa, a Yalaxé da casa, que é a Petibi, a Vanete de Oxum, que está sempre tomando a frente, mostrando as coisas, certo? Então sempre tem os filhos de santo ali ensinando, só que aquela coisa, eu preciso estar de mente aberta, coisa que muitas vezes a gente não aceita, né, Pai Léo? A gente não aceita estar de mente aberta para aceitar o outro. A gente acha que o que a gente está fazendo, não, mas eu já fiquei aqui de 6 meses, eu já sei fazer isso. Aí quando vem ebó novo, quando vem coisas novas, a pessoa fala, não, esse ebó não existe, porque ela não está aberta a isso. E nós só temos isso quando nós estamos abertos. Né? Então nós temos que abrir a espiritualidade, abrir nossa visão para este mundo, gente. Nós só vamos conseguir trabalhar a espiritualidade a partir do momento que nós deixarmos entrar a espiritualidade. A espiritualidade não se compra na banca de jornal e nem procurando no pai Google, tá, gente? Isso mesmo. O Fábio, então, ele complementa, ele fala, agradece muito o senhor, né, por estar passando todo esse conhecimento, e fala a seguinte questão: se acontece isso com o senhor faz uma obrigação no médio, faz uma graduação lá X, aí esse obviamente vai auxiliar os demais. Aí o senhor faz algo diferente no outro, e aí aquele antigo que foi feito dele questiona o sacerdote por que foi feito aquilo nele. Se o senhor passa por isso também. Não sei se o senhor entendeu a pergunta. Não entendi. Ele fala assim, deixa eu ver se eu consigo ser mais claro. O fulano X, o senhor fez uma obrigação de santo e um filho. Obviamente, como o senhor está falando aí, os filhos acabam ajudando nas feituras de outras pessoas, certo? Certo. Aí, nessa feitura de outros filhos, ele acaba questionando o senhor por que o senhor fez diferente no outro sem o mesmo orixá. Né? Ele fala que ele passa isso na casa dele, que as pessoas acabam questionando. Ele fala assim, a pessoa não entende que cada um é um, que cada Odu é um, cada orixá é um. Eles acham que todo mundo tem que ser feito da mesma forma. Ele pergunta se na casa do senhor, se acontece as pessoas questionarem por que foi feito de um jeito e outro de outro. Então, na minha casa, acontece assim, que todo mundo, cada um é feito de um jeito, né?
Então, meus filhos de santo, eles já conhecem o caminho de Ifá. Então eles nunca vão questionar, porque eles sabem que orixá não é receita de bolo, que pode ser feito 10 Oxóssi de uma vez, 10 filhos de santo de Oxóssi. Só que cada um vai ser feito de uma forma, devido ao seu Odu, devido ao seu destino, ao seu Ori, ao seu Elegbara e o que ele está vivendo no momento. Então os filhos de santo já entendem. A Neide de Oxalá, ela fala assim, muitas vezes ela pergunta, a gente nunca vai aprender a fazer ebó, porque cada orixá é diferente, cada um é de um jeito, cada um é de uma forma, cada um tem uma folha, cada um tem um encantamento. Então, isso leva anos para você aprender todos. Então, o que você tem que entender? Que cada orixá é de um jeito. Então, na minha casa não ocorre isso. Porque os filhos de santo sabem. É a mesma coisa. Eu tirei um filho de santo de Xangô, tirei um Iaô de Xangô, e cada um tinha uma necessidade. Um era Oni Xangô, foi feito do culto de Ifá, teve os preceitos de Ifá, foi de um jeito. O outro, que era o Jorge, que era uma criancinha que a mãe e o pai é feito na minha casa, e ele nasceu feito, era a biaxé da casa, foi feito de outra forma. E agora vai entrar Iaô para se iniciar de orixá, vai ser feito de outra forma. Então a gente não pode chegar e falar assim, olha, esse orixá é igual, todos os Oxóssis são iguais, todos os Oguns são iguais. Gente, se vocês forem na minha casa, cada ibá de orixá é diferente um do outro. Você vai olhar e vai falar assim, mas por que esse é de um jeito? Por quê? Cada pessoa tem a sua necessidade, perdão. Então nós não podemos fazer generalizar, vamos dizer assim, então, e falar tudo é igual. Então, não pode. Então cabe como orientação para o pai Fábio, orientar os filhos. Então falando o que? Orientação, é isso? Orientar eles, que cada um de uma forma. Sim, eu acho que está faltando diálogo entre o Babalorixá e os filhos da casa. É isso que tem que entender, que cada pessoa tem uma necessidade e precisa de uma necessidade. Fantástico. E isso vale para todos nós, né, gente? Às vezes a gente acaba se preocupando muito com a obrigação. Eu falo, né? O filho entra em obrigação e você entra junto, né, pai? E às vezes você acaba esquecendo de olhar em volta. E é isso que o pai Marcelo falou que ele estava falando, que cada um tem a sua função, ele delega funções, cada um sabe de si, mas ele também está com um olhar clínico em tudo, para poder orientar a todos, né? E isso. Na casa religiosa, você vai atender muitas pessoas, então precisa disso, porque senão o sacerdote chega uma hora que não aguenta, né, pai? Verdade. Nós temos que entender essas funções. É isso que os Babalorixá têm que começar a aprender, a conhecer caminhos de orixás, conhecer novas rotinas de orixá. Aí sim nós vamos entender tudo isso que está acontecendo, tudo isso que nós estamos falando no programa hoje, nós vamos conseguir mostrar para essas pessoas de uma forma bem mais clara, de uma forma bem mais ampla, né? Por isso que nós temos que estudar. Então, gente, aprenda. Me procure no Facebook, quem tiver dúvida, é só procurar Marcelo Alban. Procure, vamos trocar informações, vamos mostrar que a nossa religião é muito mais do que tudo isso que as pessoas estão falando. Venha fazer curso, venha aprender o que é o Odu, venha aprender o que é a medicina, o que é Jurema, e vocês vão ver que é tudo muito fantástico, né, Pai Léo? É maravilhoso. Eu sou gente, eu falo, eu nasci dentro da religião de Umbanda, né? Conheço várias pessoas de outros cultos e eu sou totalmente aberto. O pessoal sabe mesmo como que eu sou. Sou uma pessoa aberta e gosto muito disso tudo. Estou dentro da religião e, como o Pai Marcelo, vocês veem a propriedade que ele fala, ele não traz aquele peso, aquela obrigação, né? Porque às vezes o sacerdote traz aquela obrigação de estar ali como sacrifício, né? E não, gente, olha como é bonita a religião, é bonito você conhecer e passar. Então ele tem essa propriedade, ele faz, ele cultua, ele ensina, ele é uma pessoa aberta e completa, né? E é isso que faz com que ele me oneça cada vez mais. Então a idade dele vai passando, né? Apesar que ele é novo, né? Ele vai passando, mas a pessoa parece que rejuvenesce para a espiritualidade. Isso é fantástico. Mas vamos entrar no último intervalo para a gente fazer os últimos 15 minutos, para beber uma água e eu também? Certo. Tá, aí a gente entra no intervalo, a gente faz os últimos 15 minutos, que a gente entrou 15 minutos atrasado. É que o Pai Marcelo ele tem uma reunião hoje ainda, né? O senhor tem uma reunião. Dá tempo de o senhor fazer os últimos 15 minutos? É, porque se eu fizer, eu vou me atrasar um pouco para essa reunião, que eu já marquei com o pessoal. Eu estou no centro de São Paulo, gente, e vou para o interior, né? Então vamos fazer os últimos 5 minutos, então. Então a gente faz separada, tá? Para Marcelo, tem mais algumas perguntas aqui, eu vou colocar mais 2 para o senhor responder, tá bom? E aí vamos fazer uma V5, pode ser?
Pode. Tá vendo? É assim, o sacerdote é assim mesmo. Acaba tendo um monte de coisa para fazer e tem que ser assim. Né? Então, assim, vamos seguindo adiante. A Mabel Gonzalez, ela pergunta o seguinte para o senhor. A questão da formação, por exemplo, o senhor forma sacerdotes, as pessoas abrem a casa delas, elas têm autonomia para tocar outros cultos, ou ela tem que tocar exclusivamente o culto de Fá? Então, na minha casa é assim, eu não dou formação para ninguém de sumo sacerdote, né, vamos dizer assim. Quem dá é Ifá. Eu tenho que ver se a pessoa realmente tem aquela formação, porque ninguém tem o direito de dar um título, falar, eu vou te dar isso, não. Você tem que ver se o filho de santo realmente está preparado. Na minha casa, todos os meus filhos que são iniciados dentro da tradição do orixá, vão tocar a tradição de orixá. Eles não vão tocar, eu toco aqui, ó, estou fazendo orixá, eu vou tocar tal coisa. Não, eles vão tocar orixá, vão tocar jurema, entendeu? Eles vão tocar orixá, vão tocar jurema, vão fazer os cultos que pertencem à nossa família. Por quê? No Ifá tem um ditado assim, gente, que diz assim: a pessoa que segue sua tradição morrerá velha e sábia. Então, se ela seguir a tradição do seu babalorixá, ela vai morrer velha e sábia. Se ela ficar misturando um monte de coisa, ela vai morrer nova e louca, porque nem ela sabe o que ela está fazendo. Nós temos... Não é verdade, Pelé? É verdade. É isso mesmo, gente. É muito. Tá vendo? Sabedoria dos mais antigos é formidável, né? É formidável mesmo. Então, a gente respondendo a última pergunta, nós temos mais 3 minutos aí antes para Marcelo deixar os seus contatos novamente, né? E porque ele está atrasado, ele tem que ir para o interior, correr aí. Então, a Nerite Paiva, ela pergunta o seguinte: como que é isso? Eu escolhi essa, a gente tem várias outras perguntas, mas eu acho que para fechar o programa, eu acho que essa é fantástica, tá? Então, a Nerite Paiva, ela pergunta o seguinte: como que o senhor imagina o seu templo? E no seu templo específico e no geral, como que o senhor gostaria que tivesse, como que fosse os templos do primeiro do senhor, né, falasse como que o senhor visualiza o seu templo daqui para frente, em relação a deixar para outras pessoas, a grandeza dele, o que o senhor imagina dele, e como que o senhor imagina que os templos deveriam ser, a forma? Olha, eu, assim, na minha casa de axé, eu penso assim, que é um axé humilde, é um axé de conhecimento, é um axé para as pessoas aprenderem, são pessoas que realmente têm compromisso com a religião, não aceito pessoas que não queiram compromisso com a religião. Eu não perco meu tempo em avaliar os outros babalorixás, dizendo que aquele está certo, aquele que está errado, ou aquele. Eu acho que cada um faz aquilo que acha que está certo, aquilo que dá certo. E também acredito que o meu axé, ele está em crescimento, porque eu já completei 300 yaôs iniciados, né? E pela minha idade, de 35 anos, eu acho que já iniciei muito yaô pela minha idade. Já fiz muitos yaôs. E eu acho que a religião aí fora, se todos os babalorixás parassem de pensar que eles são empregados, parar de pensar assim, olha, eu sou pedreiro, então eu vou morrer aqui, o orixá é só para mim ganhar um dinheiro a mais, ou assim, eu sou babalorixá porque eu não tenho outra opção, eu sou babalorixá porque aceito a minha opção sexual. Então nós temos que parar com isso. Eu acho que assim, todos os babalorixá deveriam realmente estudar, não ter vergonha de estudar, não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de falar assim, olha, eu não sei, mas eu vou me informar, olha, eu conheço até aqui, daqui para cá eu não conheço, mas eu tenho pessoas que conhecem, eu vou atrás, e dar essa firmeza para o filho de santo, porque a pior vergonha do babalorixá é quando ele pega um filho de santo e ele raspa, inicia aquela pessoa, aí ele não sabe o que está fazendo, passa um tempo, a pessoa vai para outra casa, raspa o santo de novo e se dá bem. Aí o pai santo vai falar, ó, seu pai santo não sabia o que estava fazendo com você, você veio aqui e fez santo, você está bem, ó, se você estivesse lá, você estava ferrado. Então, nós temos que ser humildes e falar assim, não, olha, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Eu tenho 300 iaôs raspados, desses 300, hoje eu tenho comigo uns 80, e desses outros 220, vamos dizer que saiu da minha casa porque não deu certo, não conseguiu, nenhum deles conseguiram trocar de orixá, nenhum deles largou aquele orixá que foi feito, e também não ficaram na casa de ninguém. Por quê?
porque eles viram que Ifá é a verdade. Tudo que eu passei para eles foi o que Ifá mandou. Não foi o que eu quis, não foi o que o João quis, não foi o que o Axé quis, mas sim o que Ifá determinou para a vida dele. Então é isso que os babalorixá devem ter, gente, em mente. Todos os babalorixá deveriam estudar, buscar o conhecimento de Ifá, não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de estar numa sala de aula dizendo assim, olha, eu estou aqui para adquirir mais conhecimento. O conhecimento é tudo. As pessoas podem tirar sua roupa, sua casa, sua família, mas o que você aprendeu, ninguém tira de você. Então eu acho que isso deveria ser feito dentro das casas. Todos os babalorixá começar a aprender e ter uma única linguagem. Somente assim nós vamos chegar a um ponto crucial da espiritualidade, que é a igualdade humana, não é a igualdade espiritual. Estou falando de igualdade humana. É isso que nós precisamos, de igualdade humana. Tá certo, pessoal? E eu agradeço, Pai Léo, por esse programa maravilhoso, que essas 2 horas que foi muito satisfatória para mim e para todos os ouvintes aí da Rádio Cresça, né? Gente, foi fantástico, maravilhoso. Ficou melhor, não ficou a gente fazendo 2 horas com o Marcelo? Muito bom. Né? Então, assim, o que nós combinamos com o Marcelo? A gente está fazendo 2 horas, aí na semana que vem vocês vão escutar esse mesmo programa, né? Ou vamos ver como que nós vamos fazer com a reprise. E daqui a 15 dias, o senhor quer já falar para eles o assunto que o senhor quer abordar? E para eles já estar mandando as perguntas, ou o senhor quer estudar isso na semana e passar para a gente? Como que o senhor quer fazer? Então, na próxima semana eu tenho aqui alguns e-mails, pessoal falando um pouco sobre alta magias e Pombogira e Exu. Então nós podemos pegar uma aula, falar sobre alta magia, e 1 hora falando sobre Exu e Pombogira. Vocês vão realmente entender o que são os catiços, que tanto são falados aí, realmente o porquê da encruzilhada, o que quer dizer a encruzilhada, por que ela é um ponto místico e o que ela se refere na vida espiritual de cada filho, de cada ser aqui na Terra. Tá certo, pessoal? Nossa, fantástico. Então, para Marcelo, eu agradeço. Tenha uma ótima viagem aí. Foi fantástico o programa. Maravilha. Pessoal da rádio, nós vamos entrar no intervalo. Quando for mais ou menos umas 9h30, eu volto novamente. Eu tenho que entrevistar uma pessoa que é fantástica aqui no programa. Rapidinho. E, então, eu vou já vai para Marcelo e em breve estaremos novamente aí em contato, tá bom? Tá ok, achei seus caminhos, Pai Léo, achei seus caminhos para todos os ouvintes e um ótimo final de semana para todos vocês e um ótimo feriado também. E uma ótima viagem do senhor. Axé. Tá bom, gente. Então vamos só seguir em frente, vamos entrar aqui no intervalo. Vocês vão escutar os pontos aí e em 20 minutos eu entro no ar novamente. Então não conversa lavar. Aqui ficou o programa maravilhoso com o Pai Marcelo Alban, Raízes do Culto, tá bom? Meu axé. Mọ̀lára mọ̀lọ́ba mọ̀lára o mọ̀lọ́ba àyà mi balẹ̀ mọ̀lára o mọ̀lára mọ̀lọ́ba 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 àyà mi balẹ̀ mọ̀lára o èmi mọ̀ mọ̀lára mọ̀lọ́ba mọ̀lára o mọ̀lọ́ba. Ifá ọmọ ẹni rẹ ọmọ sàkàbí àbọ̀ ọmọ ìkànnà ọwọ́ jẹ́kùn wọ́ra dé egun. Mọ̀lára mọ̀lọ́ba mọ̀lára o mọ̀lọ́ba àyà mi balẹ̀ mọ̀lára o. Ifá ará ìpọ̀ àwùsí o Ifá pẹ̀lẹ́ ará ìdúró mi àwísẹ́ Ifá pẹ̀lẹ́ ará àwọ̀ràn níbi ojúmọ́ rere tí mo wọlé ayé òkè bàbá kúkúrú òkè gẹ̀ẹ́tì o àbọ̀rúbọyè nílé Ifá o bàbá kúkúrú òkè gẹ̀ẹ́tì ọ̀run ní ìlà bàbá gbọ́nrin rẹ̀kú o àbọ̀rúbọyè nílé Ifá àbọ̀rúbọyè lọ́dọ̀ babaláwo o mọ̀lára mọ̀lọ́ba mọ̀lára o mọ̀lọ́ba àyà mi balẹ̀ mọ̀lára o. Msumbuê, camona, que cafuide, niachiuna. Começa agora, pela Rádio Crença. Programa
musa das cachoeiras.